bem-vindos a mais um JCast de hoje, gente. Estamos aqui no Clube Money. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal e eu tenho certeza que muitos de vocês aí têm curiosidades ou preconceitos talvez e dúvidas sobre numerologia. Se você é uma dessas pessoas, fica com a gente nesse podcast porque a gente vai tirar muitas dúvidas. A gente vai ter um amplo conhecimento aqui e desmistificar, né, esses paradigmas, esses achismos que as pessoas têm muitas vezes. E a gente vai ter esse conhecimento com uma pessoa que é especialista na área. Ela é a Lígia dos Passos, bem-vinda. Obrigada, Tati, prazer, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, para mim é um grande prazer falar da numerologia. Essa é a minha grande missão, é o meu grande trabalho, desmistificar. É onde eu posso ir, aonde me dão a oportunidade, onde me abrem as portas, né? Legal. Porque assim como ela mudou a minha vida, como ela transformou, porque eu também já fui essa pessoa preconceituosa. Eu também já achei que a numerologia era algo para mudar nome de famosos para ficar rico. É, tipo uma adivinhação, né, Lígia? É uma adivinhação. Eu achava que era só mudar a letra de um nome. Sim. Eu não tinha nem a mínima noção da dimensão do que era essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta realmente de autoconhecimento. Eu não tinha a mínima ideia. Gente, ela fala super bem, além de linda, ela é super comunicativa, fala super bem. Então esse podcast vai ser bom, vocês assistem, pelo amor de Deus. E, Lígia, começa a falar pra gente, então, como que tudo isso começou, né? Porque você falou pra mim que você trabalhava no mercado... No mundo corporativo. No mundo corporativo, normal, como uma pessoa normal. Sim, eu era normal. Entre aspas, né? Aquela loucura, aquela vida doida, sim, metas, em reuniões, sim, e tudo mais. Então... Tati, eu passei mais de 20 anos no mundo corporativo. Eu sou formada em administração, estudei contabilidade, sou pós-graduada em gestão financeira e econômica. E o meu mundo foi sempre na área financeira. Eu sempre amei números, eu sempre odiei português, redação, nunca foi minha praia. Ah, sério? Eu já sou o contrário, eu odeio números. Não sei. Quer dizer, a minha letra é grande até hoje, gente, porque eu tinha que fazer redação de 20 linhas, eu fazia letra bem grande que era pra acabar rápido. Então, assim, nunca foi a minha praia. Mas... Só um pouquinho, o microfone não tá muito longe dela? Tá um pouquinho. Porque assim, só isso, deixa bem pertinho, porque senão depois pra não ficar a tua voz muito baixinha. Tá bom. Vai falar muitas coisas importantes, então é bom a gente... E aquela câmera lá é tua também, tá? Ah, tá bom. Que ela lá é direto com o público. Ah, legal. E essa daqui pega nós duas. Então, quando quiser focar, também pode focar ali. Ah, tá bom. Tá. E aí, os cálculos sempre fizeram parte da minha história e da minha vida. E foi... Então, eu fiquei nesse processo e em 2019... eu quis fazer uma busca, né? Porque o mundo corporativo, ele meio que engessa, né? E eu era gestora financeira, tinha equipes e lidando sempre ali com decisões e na área financeira, que daí é uma área pesada dentro da empresa. E eu tinha uma energia, eu tenho até hoje uma energia muito masculina, muito forte, assim. Somos duas. E aí eu queria ser mãe. Né, eu decidi que eu queria ser mãe, eu queria passar por um processo de maternidade e eu pensei, gente, eu vou fazer uma desconstrução dessa coisa pesada que eu trago, dessa coisa enrijecida, né? Sim. E comecei a buscar ferramentas. E aí eu decidi que aquele seria o meu ano. Seria o ano de eu realmente me descobrir. Tá. E aí fui fazer barra de axis, fazer constelação familiar. Foi o ano que eu descobri tudo isso. Fiz numerologia, fiz astrologia, fiz mentoria. Esse autoconhecimento você entende como algo que foi para te quebrar um pouco essa rigidez, digamos, que o mercado te trouxe. Foi o autoconhecimento. Isso. Eu queria me tornar uma mãe fofa. Tá. Eu queria trazer, né, essa coisa de olhar para ter uma família, porque eu era muito workaholic. Ainda sou. Agora, de uma forma diferente. Mas eu era muito workaholic, então eu precisava internalizar essa fofura de ser mãe, né? Mas por que tu tinha esse pensamento, assim? Porque é importante você falar isso, porque hoje a sociedade justamente está passando por esse momento, onde as mulheres, elas estão muito nesse polo masculino, né? Por uma série de fatores, existiu essa necessidade e isso está acontecendo, a gente vive isso hoje. E como é que essa mulher, de repente, que está nos assistindo e que talvez se sente assim, né? Pô, eu tô agitada, realmente, às vezes eu sou mais macho que meu marido, porque, porra, aquele bunda mole que não serve pra porra nenhuma, né? Tem. E aí a mulher, porra, tem que levar tudo pra frente, levar tudo nas costas, mas ela tem que também ter aquela coisa da maternidade, da feminilidade, sempre esqueço essa palavra. E ela precisa ter isso, né? Mas ela não sabe por onde começar pra ela de repente tirar isso de dentro dela de novo, né? Então isso. É um processo, é um estudo, é um processo. É difícil. Porque assim, você não sabe dentro de você o que foi te enrijecendo. Tá. Cada um tem a sua história. Sim. O que levou a Lígia a ser uma pessoa durona?
A ser uma pessoa tão independente e levar essa energia tão yang, né? Um padrão de repetição. Eu vi minha mãe muito, né? Muito dona de si, muito forte, muito, né? Mas a minha mãe gestou 5 filhos. Sim. E eu não fui nessa vibe. E só que automaticamente eu fui percebendo, Tati, que eu tinha algumas falas quando eu era lá novinha. E eu olhava pra minha avó, que foi uma pessoa que passou uma dificuldade muito grande na vida, teve 12 filhos, imagina, 12 filhos, a minha tá? avó também, 25 anos grávidas e amamentando. Sim, Pensa. Sim. Eu pensava assim, eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero essa vida pra mim. Isso eu não quero viver. E isso são falas inocentes, entre aspas, que a gente vai trazendo pro nosso subconsciente. Sim. E ele vem carregando, né? E aí, quando a Lígia vai querendo mudar esse jogo já não quer mais acontecer, porque o subconsciente tá dizendo, mas peraí, você seriam falou as que você coisas não dos queria. nossos ancestrais, que vem junto, é isso que tu tá falando. Vem junto. Mesmo no nosso inconsciente, mesmo a gente não tendo controle, vem toda aquela bagagem, aquele peso pra você carregar ou fechar um ciclo, e aí você não sabe o que fazer. Vem todo E tu sentiu isso na hora de fazer essa mudança? Eu senti essa necessidade de mexer, de movimentar, que eu queria. Tá. Só que na época, e daí a gente vai para um outro lugar, que eu precisava chegar aonde eu estou hoje. Tá. O meu caminho, hoje eu conheço a numerologia e eu sei que o que eu vim viver, o meu propósito, minha missão é isso. É o que eu vivo hoje. Não era o que eu fazia lá dentro da empresa. Entendi. Só que a empresa me trazia resultado rápido, dinheiro. Sim. Então eu tinha bônus, eu tinha PPR, conseguir um emprego rápido, CLT, carteira assinada, segurança. Isso me deixava muito confortável, né? Muito tranquila. Mas não era lá o meu lugar. E foi uma forma que a vida encontrou de trazer uma dor, porque eu queria engravidar. E essa dor fez com que eu fizesse os movimentos para ela me preparar para daí sim eu chegar onde eu tinha que chegar. Entendi. É como se de repente, às vezes a gente não entende no momento de angústia, de dor ou sofrimento que você tá passando, mas de repente, não que seja sempre assim, mas talvez esse momento de dor é para te levar para um outro lugar. Sim. Às vezes é um processo, porque se tu não consegue se despertar, ter a tua clareza, como era eu tava totalmente no racional, totalmente ali dentro daquele mundo corporativo, mas eu tinha dito pro meu marido, eu falei, olha, na época eu tinha 42 anos, hoje eu tenho 45, eu falei pra ele, daqui aos 50 anos eu vou me aposentar do mundo corporativo e eu vou trabalhar com pessoas, eu quero ajudar as pessoas, porque eu sinto isso no meu coração. Tu foi mãe com 50 anos? Não, eu não fui. Eu não tive. Foi mãe? Não. Cara, sério? Não tive filhos ainda. Eu tenho um lá guardadinho. Porque o meu processo foi de fertilização in vitro. Então eu tinha que estar muito tranquila, muito bem. Então tu fez ali, tu reservou. Reservei. Começou a entrar nesse processo pra se descobrir. Isso. Tá, conta. Olha que interessante, gente. Eu tô amando essa história. Em 2019 eu fiz as transferências, 2 transferências, não deram certo na época. Mas ali eu entendi que o meu processo, quando a chave virou, eu comecei o processo em março, em fevereiro minha chave virou. Foi quase 1 ano. Sim. Ali eu entendi que era realmente o momento de eu fazer uma virada de chave para um outro lugar que não era a maternidade nesse momento. O filho biológico não nasceu, mas nasceu um outro filho que foi a numerologia, que é esse caminho do autoconhecimento, que é esse trabalho. E eu tinha dito pro meu marido que eu queria, mas lá nos 50 anos. Que aos 48 eu ia começar a estudar sobre algo. Eu não sabia o quê. Porque eu não me via terapeuta, por exemplo, sabe? Psicóloga. Tu vindo toda semana comigo. Eu não tenho esse perfil. Sim, eu também não. Na terceira vez eu já ia dar um tapa na orelha e dizer, vai pra vida, acorda. Na cara, porra. Sim, faz alguma coisa, se toca. Sim. Não ia ter essa paciência. Até porque, então assim, eu falei, não, né? Não porque vai você tem que estar engessadinho também dentro de códigos, de ética, blá, né? Não ia funcionar muito bem. E aí foi, só que isso tudo aconteceu antes, muito antes. Muito antes, assim, foi tudo muito louco, foi tudo muito rápido, eu tava no processo de mentoria, muito racional, e eu chegava na mentoria que eu fazia, eu chegava com uma lista, eu dizia, eu quero mudar isso, racionalmente, sempre muito racional. Essa mentoria pra quem mudar? Pra ti ou pro pessoal da empresa? Pra eu mudar. Você era minha fez mentoria. isso, tinha tua meta ali. Minha meta. Fez uma meta pra ti mesma. Pra mim. Seguindo o negócio do corporativo ainda. Tá ali trabalhando. Mas aí chegou ali... Só que lá dentro do corporativo, eu já estava me sentindo estranha. Eu já olhava e eu não me sentia mais conectada com aquilo. Entendi.
É como se... E foi tão interessante porque eu trabalhava na ilha com a minha equipe, de repente eu mudei de cargo, eu fui para uma sala aquário sozinha, e aí eu comecei a olhar aquilo de fora, e aquilo não conectava mais, e eu não entendia o que estava acontecendo dentro de mim. Não era o que estava acontecendo mas era o que estava acontecendo dentro de mim. Mas eu não tinha ainda a percepção, a capacidade de entender. Mas aquilo já não fazia mais. Esse jogo corporativo não cabia mais dentro de mim. E o que é o não fazer mais sentido, de repente? É você não estar mais com a mesma disposição? É você... Como diferenciar, por exemplo, que talvez seja isso, que você precise seguir um outro caminho, ou que talvez é só uma preguiça, ou de uma pessoa que, sei lá, tá dando como desculpa, de repente, não quero trabalhar, não tô mais afim, ou briguei com alguém aqui na empresa. Como que tu consegue, de repente, sentir isso, sabe? Que, de repente, sei lá, encher o saco porque tá tantos anos trabalhando ali ou não? Talvez seja a tua missão, talvez seja o teu momento de sair para um outro caminho. Para mim, gritou muito forte os valores. Os valores. Começou a mexer com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que eu acreditava, com a minha objetividade de trabalho. E com o que eu tinha que passar mais tempo administrando dentro da empresa, que era administrando... não ser tolhida do que executando um trabalho efetivamente. Então, aquilo para mim já não fazia mais sentido. Começou a não conectar mais. Esse mundo, sabe, os valores ali já não estavam mais fechando comigo com esse processo de mudança interna, mas que eu ainda não estava acessando. Mas ali já estava trabalhando com a numerologia? Tu já estavas fazendo algum curso de reiki? Não. Eu estava fazendo algo para melhorar, para me tornar uma pessoa melhor, para não querer comer as pessoas, engolir as pessoas, matar as pessoas dia sim, dia não. E tentando evoluir um pouco mais, né? Espiritualmente falando, independente de religião, mas não com pensamento nenhum de trabalhar ou me desenvolver com relação a isso. Então, não acho que de repente tu percebeu que para o mercado corporativo você ter certos princípios, valores, espiritualidade, talvez não se encaixe ali dentro? Não. Ali precisa ser realmente, vamos, sabe, sangue no olho e... Tem que ter um outro perfil. Tem que ter outro perfil, né? Eu acho que não encaixa muito. O perfil, cada um no seu quadrado, assim, sabe? Sim, cada um tem ali a sua personalidade, a sua missão propriamente dita, que vai se conectar mais, que vai fazer mais sentido. A minha demorou muito até para eu chegar, mas eu entendo também que chegou no tempo certo. Até porque tu foi adquirindo conhecimento, isso foi, por exemplo, se você é uma pessoa de valores, uma pessoa de princípios, é lógico que se você não tem um conhecimento é uma coisa, quando você tem um conhecimento, isso vai mexer contigo. Pô, mas essa atitude que eu tô tomando já não é legal, agora eu sei que isso não é legal. E aí tu continuar fazendo e é meio que, certo, te machucando de alguma forma, né? E o muito legal, assim, porque a gente nada se perde, né? Tudo que eu tenho veio do mundo corporativo. Claro, experiência, né? Tudo que eu me construí, tudo que eu estudei, tudo onde eu me formei veio do mundo corporativo e eu sou eternamente grata. E eu amava. Sim. Reunião, sabe? Fazer processos, eu era toda meticulosa. Só que isso hoje me ajuda muito nos atendimentos. Porque daí eu tenho seres humanos diferentes. E eu tenho a bagagem realmente do dia a dia. Se chega alguém que tem uma empresa, que tem um negócio, eu sei a dor dela. Eu sei o que ela tá vivendo, eu sei da dificuldade que ela tem. Homens são ou ele vem a pau de arrasto, ou ele tá sofrendo de coração pra vir falar comigo. Tipo, é quase que última instância, assim. Passou por todas as coisas, o que é esse negócio? Sim, ou assim, o chefe deu de presente, os dois que eu atendi essa semana, a mulher chegou, ele já depositei na tua conta, ele vai no dia tal. Ponto. E já tô mandando ir. Então, assim, a mulher realmente empurrando, né? O caboclo morra abaixo, vai. Ou eu me separo ou tu vai. Nesse ponto. Eles são mais céticos, né? Eles são muito mais racionais, muito mais céticos. Sim. Só que quando eles estão diante de mim, que eles estão diante de alguém que era do mundo corporativo, de alguém que entende o que eles vivem lá dentro, alguém que fala a língua deles, eles se sentem confortáveis. Sim. Eles se sentem tranquilos. Então, eu tenho um plus, eu tenho um ganho aí com essa minha bagagem que eu trago também da parte que eu tive em CLT, nesse mundo de empresas. E aí tu começou a ir para esse caminho, né? Da numerologia, foi o que você mais se identificou? Foi. De todos os autoconhecimentos que você buscou, né? Foi. E essa questão da numerologia, assim, que nem você falou que consulta bastante também empreendedores, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de numerologia, por exemplo, eu tinha uma ideia de numerologia, mas relacionada ao nome ou ao dia que nasceu,
data do nascimento, coisa assim. Mas a numerologia, pelo que dá pra ver, você consegue aplicar em várias coisas, inclusive em empresas também. Sim, bastante. Eu sou até uma das poucas que fazem empresarial. Os meus colegas, muitos encaminham para mim, porque não gostam de fazer. E para a empresa, ela é sensacional. E muitas empresas, o Nubank usou, o Facebook usou, empresas multinacionais utilizam. Fora do Brasil é muito comum. Sim. Muito comum. É praticamente assim, faz parte já do combo para abrir um CNPJ, para abrir uma constituição de empresa. No currículo da empresa, qual é o teu número? Já faz ali parte de análise. É, porque se faz todo esse sentido, né, que a gente vai descobrir agora o que realmente significa numerologia, você sabe, tendo essa noção, você tem uma noção também de que tipo de pessoa contratar para trabalhar com você. Total. Né? Hoje até eu estava escrevendo a minha coluna da Du, e eu estava falando das características do nome, né, da numerologia do nome, e um dos pontos que pega muito na entrevista, porque a gente tem nosso número de alma, que é nosso interno aqui, quem a gente é. Tá. E a gente tem o número de impressão, que é a casquinha que a gente veste. E quando a gente faz entrevista, o que a gente mostra é a impressão. Tá. Mas quem vai trabalhar é quem a gente é. Entendi. E aí é onde pega. Tá, e se um número não bater com o outro? Mas não bate. É raro bater. Tá, e daí é uma cagada, então. Por isso que às vezes dá ali... Por isso que é muito interessante e hoje, né, alguns testes acabam ficando raso. Entendi. Porque tem conjunções ali que você vai entrevistar, a pessoa é líder. Ela é aquele assim que acontece, mas ele tem uma alma familiar. A alma dele é o número 6. Conectado com a família. Esse é um líder que ele nunca pode estar longe da família. Ele nunca pode ter uma liderança que impacte ou que vá refletir em algo que prejudique a família. Por exemplo, viajar muito. Por exemplo, trabalhar 16 horas por dia. Que vá não estar próximo do filho, que vá comprometer. Então, ele é super líder. Ele tem essa capacidade. Mas na essência dele, ele não vai te entregar tanto se você exigir demais isso impactar a família dele. Olha que legal como faz a pessoa se conhecer mesmo tempo. Tá, mas aí pra quem tá assistindo e não sabe nada, tô perdida, Tati, eu tô perdida, ela tá falando número, o que é essa tal dessa numerologia? Vamos lá. A numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela já existe há mais de 2.600 anos. Há quem diga que já existe há mais de 10 mil anos. Uau! Eu fico com 2.600, porque eu também sou cética, eu também sou preto no branco, e daí eu tenho a validação de Pitágoras, que é a numerologia que eu aplico. Existem vários tipos de numerologia, caldeia, cabalística, que é a mais difundida, pitagórica, que é super conhecida também, e chinesa. Eu acho que até gourmet tem hoje em dia, porque eu nunca vi tantas nomenclaturas, né, xamânica, enfim, tem todo tipo. Mas eu gosto de raiz. Eu gosto que você me pergunte, eu tenho que te responder. Eu gosto de trazer o concreto. Tá. E Pitágoras, ele foi um dos maiores estudiosos, ele é conhecido como o pai da numerologia moderna. Ele passou mais de 30 anos estudando, observando o comportamento, a jornada e a personalidade humana através da relação com os números. Ele e os alunos da escola dele. E foi só após esses 30 anos que ele realmente validou a numerologia como uma ferramenta que poderia ajudar o ser humano nesse processo de conhecimento, nesse processo de crescimento. Tá. Tem esse lado, esse viés, onde Pitágoras traz a numerologia para um lado mais científico, para um lado mais concreto, embora ela seja conhecida oficialmente como uma subciência. E vem também um olhar, aqui vamos olhar, trazendo um olhar mais espiritual. Acredita-se que todos nós, antes de virmos para essa jornada da vida, para essa existência, nós fizemos um contrato com Deus. Esse Deus pode ser o Criador, o universo, o golfinho, aquilo que você acreditar. Sim. Você fez um contrato. E nesse contrato você estabeleceu as regras de quem você viria ser e o que você viria viver. Por isso que quando eu faço a leitura do mapa, eu só estou te relembrando ou afirmando quem você é. E o que eu acho mais legal é que você é. Não adianta tentar me enganar. Porque a numerologia ela é muito concreta. Sim. Sabe? Até tentam me enrolar. Eu fico, vou, até que chega no lugar. Não adianta. Porque ela é concreta, ela é certa.
Então, existem esses dois viés, esses dois olhares, né? Esse estudo muito concreto de Pitágoras, essa profundidade que ele trouxe, essa modernidade, acho que essa validação que ele trouxe e acabou também trazendo com isso ele ajudou a trazer mais credibilidade, de uma certa forma. Gosto da numerologia de Pitágoras porque ele não foca no karma. Eu não gosto de focar karma. Eu não gosto de focar o que tá de errado. Que bom, né? Porque porra, meu caramba, cara, eu cheguei a ter tanto. Meu Deus, chega a dar até dor de cabeça quando a gente pensa nesse negócio de karma. Jesus, não. Eu acho que assim... Não, até a gente fazer uma pergunta relacionada a isso, sabe? Porque assim, ó, quando a gente começa a pensar nessas coisas, eu fico imaginando, cara, será que a gente consegue enxergar mais, né? O quanto a gente é um bosta de um ser humano. Quanto mais, tipo assim, porque às vezes as pessoas falam na questão de karma, né? Que vem que você fez mal pra alguém no passado, né? Em outras vidas passadas, e agora você paga aqui, não sei o quê. Mas tem também a questão do que a gente falou antes ali, de você trazer das gerações passadas. Tem as vidas passadas e tem as gerações passadas. Eu fico, mas se decidem, né? Porque assim, é muita coisa ruim. Tipo assim, muita coisa pra resgatar, é da vida passada ou é das gerações passadas? Porque parece que quanto mais você sofre nessa vida, mais você sabe que você foi mais merda você se sente. Porque, tipo, tô vindo tanto sofrimento aqui pra mim, então talvez é porque eu mereça tudo isso. Tipo, tendo em base todas essas questões, sabe? Então, a numerologia, ela tem alguma coisa a ver com isso? É mais das gerações ou mais... mas as gerações, então, não é do karma, de outras vidas. Não, ela não olha. Tem numerologia que vai focar muito no karma, vai trazer. Eu já consertei muito mapa. Já veio muita gente que eu consertei, tipo assim, desregulada, porque ele já fiz um mapa, a pessoa falou falou que eu era uma merda. Faz tipo um mapa assim, errado? Não é que faz errado, mas a pessoa traz essa questão do negativo, da questão negativa, e a pessoa sai achando que a vida dela é uma merda. Sim, ninguém veio pra dar errado. Ninguém gente, veio pra dar errado. A única coisa que a gente tem, Tati, acho que nós viemos todos com prazo de validade. Isso é fato. Sim. A numerologia mostra isso? Não. Obviamente não. E se alguém disser que mostra, é mentira. Sim. Há uma tendência? Dá pra ver? Dá, mas só se a pessoa já estiver doente. Mas não tenho como dizer, vai. Não tem. Não tem como, tá? Se alguém fala, vai morrer porque viu na numerologia, como eu já ouvi, gente famosa e numeróloga famosa, não tem como. Até porque não é adivinhação, gente. Como. Não é adivinhação. É uma leitura, um mapeamento de quem você é, do teu DNA. Exatamente. Através dos números. Isso não é numerologia. Quando eu posso ter uma tendência, né? A gente vai falar aqui do ano pessoal. O ano pessoal, ele é sensacional, ele é maravilhoso, ele faz todo sentido, mas ele é uma tendência. Através dos números, dos cálculos, da tua data. Eu não tô ali com uma bola de cristal. Então, eu não tenho como dizer isso. Sim. O que é o karma, né? Você traz bagagens, memórias? Traz. Mas Deus é tão perfeito que quando você passa pelo portal da mamãe, ali que você nasce, ele faz um delete. Você nasce sem saber. Sim. Se fosse para saber, não viria com esse delete. A gente não viria com isso apagado da nossa memória. Sim. Então, nós não viemos para ficar voltando lá atrás e saber que lá na vida passada eu fui uma guerreira, que eu empalei fulano, que eu matei ciclano e que hoje eu tô vivendo... Agora ele é meu pai, Não, porque se fosse para eu lembrar disso, eu viria com essa memória registrada dentro de mim. O que eu tenho que focar? Quando eu foco no que eu tenho de positivo, eu não dou espaço pro negativo. Tá. É isso que a gente tem dentro da numerologia pitagórica. É com isso que a gente trabalha. Se tu foca nos teus potenciais, se tu coloca a tua lupa em cima da tua luz, não dá espaço tanto para essa sombra existir. É não ficar focado nessa questão ruim, mesmo que ela tenha, principalmente a questão do inconsciente, que vem da nossa, né, da nossa família, dos nossos ancestrais, né? Isso acaba acontecendo, a gente sabe que até muitas igrejas dizem que é uma maldição familiar, né? Sim. E falam sobre isso e tal, essas questões, então as pessoas compram muito essa ideia porque elas enxergam que meio que essas coisas ruins elas vão se repetindo e as pessoas não conseguem fechar esse ciclo por falta de conhecimento. Então um fica copiando mesmo sabendo que é errado, daqui a pouco você se vê fazendo exatamente aquilo que fizeram com você. É a lealdade sistêmica, isso né? é muito doido, né? É a lealdade sistêmica. E a numerologia, os números vieram antes das letras ou os números foram criados em cima de letras? Como é que foi?
começaram os números, assim, acho que lá nos primórdios os números vieram primeiro. Por que começaram primeiro os números? Porque começou lá no tempo das cavernas a necessidade de começar a se contar as luas. Tipo palitinho, Isso. Né? Começaram a ter a necessidade de plantar. Quando começou o homem a viver na comunidade. Quando saiu da vida louca, nômade, né? Quando começou a se montar as comunidades, começou a existir a necessidade de contar os dias da semana, as fases da lua, para poder plantar, para poder colher. Ali começou já a surgir. Então, os números vieram antes. Como que surgiu essa conexão de letra e números, né? Isso. Como que veio essa conexão? Lá, nos primórdios, os hebreus, eles criaram, né? Eles criaram um alfabeto onde eles queriam fazer uma codificação da Bíblia através de números. O que eles queriam fazer com isso, eu não sei. Mas eles queriam fazer essa codificação. E foi dali que se apropriaram para a numerologia. Que foi dali que entenderam e começaram a desenhar. Como que descobriram, né? Que, por exemplo, a partir do seu nome, você desmembra três números. A vogal, as vogais, você não abre a boca para falar, né? Você fala A, E, I, O, U. Então, entendeu-se que as vogais falam do teu interior. Então, a soma das vogais fala de quem você é por dentro. A soma das consoantes fala de quem você é para fora, do que você mostra para o mundo, de como você se relaciona com o mundo, de como você é lá fora. E a soma de tudo dá o combo dessa personalidade toda. Então, foi dentro dessa percepção, dessa análise de as vogais serem letras com sinônimo de mais introspecção, de olhar para dentro, de olhar para si, e as consoantes serem letras que reverberam, que movimentam, que se entendeu, né, que dentro dos estudos, das análises, desses 30 anos, que se percebeu daí que fazia sentido, que as personalidades iam se desenhando através desse movimento. Sim. E a questão dos números, por exemplo, cada número vai de 1 até 100, como é que funciona? Cada número tem uma força? Como é que começou essa questão assim de escolher que a letra A, por exemplo, seria o número 1, a letra B seria o número 2? Foi dentro desse alfabeto. Foi através desse alfabeto criado lá naquela época que eles começaram nessa sequência, que eles foram criando. E aí se apropriaram e utilizaram e continuaram com esse alfabeto até hoje, permanecendo até hoje. Foi através desse alfabeto que eles classificaram ali, porque eles usaram para fazer, porque eles consideram de 1 a 9. De 1 a 9. O alfabeto de 1 a 9. Os ciclos que nós vivemos são de 9 em 9 anos. Sim. Porque o 1, e é muito assim, isso até é bíblico. O 1 significa o homem, sozinho, desbravador, abrindo caminhos, oportunidades, vindo abrir as possibilidades. Mas chegou um momento que ele sentiu a necessidade de ter alguém. E o 1 é o homem, é o masculino, fala do pai. Aí veio o 2, o número 2. O 2 é o quê? É a parceira. Aqui fala de parceria, fala da conexão, fala da colaboração. É você e mais alguém. Você caminhando com alguém. E o 2 significa a mulher, a mãe, a nutridora. Com esse casal, precisou-se de ter um sentido maior, de ter algo a mais. E vem o número 3. E 3 é o quê? O filho. A comunicação, traz a criatividade, traz a fertilidade. Entrando 3, agora nós somos 3. O que a gente precisa agora? Estruturar tudo isso. A gente precisa ter base. E aí vem o número 4, que traz o trabalho, que traz a matéria, que traz a estabilidade, a estrutura, a casa, tu ter o que comer, o que vestir, sabe, onde dormir. Sim. Aí o 4, estrutura. Quando chega o 5, é o momento das férias. É o momento de tirar férias, é o momento de viajar, é o momento de descansar, é o momento de dar uma relaxada e de fazer um balanço da vida. O 5 sempre é o balanço da vida. Quando chega o número 6, é aquele momento, ok, já somos 2, já temos um filho, já trabalhamos, já estruturamos, agora a gente precisa crescer e ter uma comunidade. Precisamos multiplicar. E aí é onde vem a multiplicação da família, onde entram tios, primos, vovó e amigos e comunidade como um todo. Porque o 6 fala da família, fala do amor, fala da multiplicação. Ok, até então vivemos sempre pensando e multiplicando e construindo para o outro. Vem o 7. O 7 é o quê? É a hora de o homem olhar para dentro.
O 7 é autodesenvolvimento, é olhar para a espiritualidade, olhar para o próprio despertar, é a hora de estudar. O 7 é considerado um número sagrado? É? Em muitos. Em muitos lugares, em muitas religiões, é um número da perfeição. E aí vem o 7 para olhar para dentro, é a hora de estudar, é a hora de se intelectualizar, é a hora de entender, de se aprofundar nas coisas, sair do raso. Então o 7 vem para isso, para se preparar. Aí vem o 8. O 8 vem o quê? Trazer a colheita. É o momento de colher os frutos de que você plantou, começou a plantar lá quando aquele 1 despertou e abriu os caminhos. É o momento de você, quando você passa pelo 7, você olha para dentro. Você entende aquilo que é verdade, aquilo que é importante para você. E aí o 8 vem trazer a tua essência. Você começa a dizer, chega, não quero isso, não quero aquilo. Por quê? Porque você passou por um balanço de vida e aí você passa a querer ser mais autêntico e respeitar mais a tua verdade, os teus valores, os teus princípios. E o 8 vem falar de justiça, vem falar da verdade. Mas vem falar de prosperidade e abundância também. É a hora de ganhar dinheiro. É a hora de multiplicar o dinheiro. E quando chega o 9 é o número do todo. É aquela hora dele acolher o todo. Ele pega todo mundo, põe dentro dele e traz a grandiosidade. Então ele acolhe todos, ele escuta todos, ele ajuda a todos, porque ele é o nutridor global, ele é o nutridor mundial. Ele puxa a todos ali. Então, através dessa história toda, você pega a energia de cada número. Sim. E aí, quando você entende a energia, dessa forma você vai trabalhando com a pessoa, através do nome dela. E da data de nascimento. Mas o nome pode ser um nome de casamento? Ou qual o nome que vale, assim? Sempre o nome da data da certidão de nascimento. Sempre. Sempre vai ser o nome da certidão de nascimento. O primeiro nome. Exemplo. A pessoa nasceu e o pai reconheceu depois. Vale o nome só com a mãe. O primeiro nome. A criança era uma criança, foi adotada, mudou o nome. Vale o primeiro nome. Sim. É transgênero, vai valer o primeiro nome. Sim. Sempre o primeiro nome. O nome de casamento não vai alterar a tua personalidade. Embora vai agregar, vai vir uma outra energia, mas não vai mudar quem você é. Essa estrutura nunca muda. Entendi. E sempre é da primeira certidão. Sempre é do primeiro base. Né? Saber disso, que é da certidão. Não importa o que você faça, é aquele nome ali que tem a tua energia. Sim. E por que às vezes o artista, né, consegue alterar essa energia, então? Porque tem muito artista, por exemplo, Silvio Santos, Xuxa, essa galera toda, eles mudam muito de nome, né? E é por isso, será, assim, por essa preocupação? É porque daí é um nome artístico. Tá. Comercialmente, o meu nome é Lígia Maria dos Passos. Mas energeticamente, profissionalmente, como meu nome fantasia, como nome de empresa, Lígia dos Passos me favorece mais. Então eu uso Lígia dos Passos. E é isso que eles fazem, né? Porque Xuxa é o nome da empresa. Silvio Santos é o nome da empresa, dele. Ele tem o SBT, mas ele, figura pública, ele é o Silvio Santos. Então é ali que entra o mexer. Por exemplo, a Tati tem um nome, sei lá, tem 4 sobrenomes, mas a Tati quer passar a ter aí uma assinatura como uma profissional. Aí a gente vai estruturar para que esse nome reverbere para o mundo, porque daí é o que vai estar emanando, reverberando, multiplicando, trazendo, e aí a gente precisa de uma energia realmente que traga aí crescimento, expansão, multiplicação, que te coloque em primeiro lugar, que faça o teu nome se destacar. Mas daí, tipo, todo mundo vai querer o número 8, então. Não, e aí é que tá, né? Todo mundo quer, mas o 8 é treta. Todo mundo quer dinheiro, né, gente? Vocês querem dinheiro, todo mundo quer 8. Né? Quem é que não quer o 8? Eu quero o 8. Vi ela falando aí, só o 8 me interessei. Falei, porra, quero dinheiro. E o 8 não cabe em nome fantasia. Porque o 8, ele traz um compromisso seríssimo, né? Quem coloca o... Todo mundo quer o 8. Da justiça, né? A desgraça isso, né? Meu Deus. Total. O 8, tu tem que andar na linha. Dia 8. Tu tem que andar na linha. Tu não pode emitir, tu não pode vender nada sem nota, tu não pode comprar nada sem nota. Cara, e é uma coisa tão séria isso que ela tá falando, gente, quando eu comecei até a estudar e ver essas coisas, daí a gente vai se aprofundando mais, porque tu vai ficando meio desesperado, assim, né? Aí, o número 8, ele tem muito essa questão da justiça, e eu sempre tinha isso comigo, eu falava, cara, parece que quando eu faço tipo assim, todo mundo faz aquilo ali errado, ninguém fala nada. Mas quando eu faço, parece que, meu Deus, ela fez isso. Eu falo, mas cara, é uma coisa que todo mundo faz. Só que pra mim a cobrança sempre é muito maior. E daí eu fui entender, e a numerologia mostrou isso também. Porque eu tenho o número 8 no dia que eu nasci.
No dia, né? No dia que eu nasci. Depois o resto ali, não sei. Mas assim, o dia que eu nasci. Aí eu vi, né? Existe um pouco dessa energia. Porque o dia que tu nasceu também tem um significado, né? Tem. Dia, né? Ele também mexe. Mas ele significa o quê, assim, dentro do... Ele vai mexer, ele vai trazer os traços da tua personalidade. Ele vai compor também. Ele não tem tanto peso, ele não vai trazer tanto impacto quanto o teu nome e a tua data de nascimento. Né? A gente chama que são as perfumarias que vão vindo ali dentro de outros aspectos, né? Por exemplo, quando eu faço um mapa, eu aplico mais de 30 técnicas. Para chegar na construção. Então eu vou entender, eu consigo ver até se a pessoa tem tendência a crime passional. Se a pessoa tem tendência a suicídio. Se a pessoa tem tendência a drogas. Se a pessoa tem tendência a uma sexualidade perdida. Né? Eu consigo ver se a pessoa vai trair ou não vai trair. Se ela tem tendência... Como isso? Sim. Pelos números, pela tendência, para onde está posicionado o número dele. Sabe, de repente, que tem tendência a atrair? 5, por exemplo. O número 5 em desafio, se no mapa, eu jamais namoraria ou casaria com alguém que tem desafio maior 5. Nunca. Mas nem podia ser assim, ó. O 5 ele quer viver livre, leve só. Desculpa, os números 5, tá? Desculpa. E o 6 em desafio Arthur também. Aguiar, hein? Arthur Aguiar deve ser um 5, né? O Arthur Aguiar, não. Já explico dele. Sério? Bom você trazer o Arthur. Bom. O Arthur tem um outro número que eu também não casaria e não namoraria, que é o número 6 em desafio. Sério? Os dois têm tendência à traição. Por quê? Primeiro, Caio Castro é cheio de 5. Caio Castro, cheio de 5 no mapa. 5. Tá tudo explicado de número 5. Ou seja, o excesso do número no mapa, ele vai como se fosse para um desafio. Ele vai para o lado negativo. Entendi. E o Arthur Aguiar, ele traz o número 6 em desafio. E o 6 trai por carência, por necessidade de aprovação. O 5 trai por ser egoísta. Sexo, drogas e rock and roll. É o número de sexo, drogas e rock and roll, da tatuagem, do piercing, da loucura, vida louca, vamos viver hoje, amanhã nem sei se vai existir. Se esse 5 der no nome ou se esse 5 der na soma dos números? Independente. Dependente. Se ele dá nos nomes, na data de nascimento, ali na soma, e ele estiver regulado, não tem problema. Em desafio, ele já entra desregulado. Ele já entra com problema. Meu cara. Ele já entra ali com precisando ter uma atenção. E o 6 ele é o dependente emocional. Ele é o que tem problema emocional, com a parte afetiva, sentimental, né? Tanto que o Arthur é depressivo, o Arthur já pensou em se matar, o Arthur é todo sentimento de rejeição, viu? No Big Brother, pelo amor de Deus, gente. Nossa. Ele achava que ele era, que todo mundo estava assim, conspirando contra ele. Opa. É exatamente um 6 em desequilíbrio. Mas ele trai pela carência, pela necessidade da aprovação. Um trai por ser vergonhice e o outro trai pela aprovação, pela necessidade do carinho, de se sentir amado, de se sentir, sabe, desejado. São perfis diferentes. Tá, e tem a questão, por exemplo, de números de azar, como as pessoas falam muito do número 13, por exemplo. Isso é considerado na numerologia mesmo, número de azar, ou não tem nada a ver? Da onde vem isso? Não, isso acho que foram crendices que foram criando como tantas, né? O número 13, tem alguns números que são números um pouco mais desafiadores pela composição que eles formam. Porque assim, os números eles têm energia. Então a gente tá falando de 1, 3 que formam um 4. 13 vai dar um número 4. Então o 1 é um número de liderança, de individualidade, de independência. O 3 tá falando aqui de um número de comunicação, de criatividade, mas também tá falando de um número aqui de infantilidade, de imaturidade quando tá desregulado. Ele vai gerar um 4, que é rigidez, que é estrutura. Então, o 3 e o 4, eles não combinam. Tá. O 1 e o 4, sim. Então, o 3 fica ali no meio que tumultuando essa parceria do 1 com o 4 aqui, que é para gerar. Entendi. E aí gera um desconforto. Existem números que são o 13, o 16, o 19, e tem mais um, que são números mais complicados, são mais desafiadores. Mas como é que tu sabe que, por exemplo, assim, deu 13 no nome de alguma pessoa que tá desregulado, assim? Como é que ela sente que não tá legal, assim? Tem algum, por exemplo, sei lá, se ela usa drogas, vai fazer com que ela esteja fazendo essas coisas erradas? Ou existe algum caminho, alguma coisa que faz ficar desregulado o número? É que todo número tem negativo. Todo número tem luz e sombra. Isso. Todos eles. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. E o lado negativo tem um lado negativo extrapolado, por exemplo. Vou dar um exemplo. Número 1, extrapolado, né? Que é o número da liderança, da independência, arrojado, são impetuosos. É aquele líder arrogante. Aquele líder
sabe, autoritário, que ninguém quer ser liderado, é aquele líder que é centralizador, que não confia em ninguém, quando ele tá extrapolado. Ou ele vem pro lado sedado, que é aquela pessoa que tem a liderança, que tem a força, que tem a potência, que tá tudo ali dentro, que é uma joia rara. Eu brinco que é um leão que age como se fosse um gatinho, desperdiçando toda uma energia, sabe? É um líder fazendo trabalho operacional. É um pecado, porque é uma Ferrari andando numa estradinha de chão, gastando uma baita de uma energia. A pessoa, ela se desregula como? Quando ela sofreu no decorrer da vida influências do externo. O que nos desregula? A gente nasce meio que zerado, com o nosso HD zeradinho. Família, do 0 aos 7 anos. Um impacto muito forte, porque do 0 aos 7 a gente vibra e vive o mapa dos pais. A gente vive 50% do mapa do pai e 50% da mãe. Então, se os pais estão em equilíbrio, nós estamos em equilíbrio. Se os pais são disfuncionais, as crianças vão crescer disfuncionais. Dos 7 aos 14, a gente começa a provar, a degustar um pouco da nossa existência. Daquilo que é nosso. E a partir dos 14 anos, aí sim a gente se apropria do nosso mapa mesmo. Só que já tem marcas ali. Sim. Eu vou dar o meu exemplo, Tati. Eu levei 42 anos para me libertar. Sim. Por isso que eu amei a numerologia. Porque quando eu fiz o meu mapa, e olha que eu faço, o mapa comigo tem 14, 15 números. Eu fiz só com 4 números. A pessoa parece que tirou assim um elefante das minhas costas. Porque eu passei anos da minha vida tentando mudar quem eu era. Porque os outros me apontavam. Entendi. Porque eu sou alma 7, eu sou caminho de destino 7, o que chama na numerologia uma pureza. Eu tenho os dois 7. Tenho os dois 7, é muito forte. Então eu sou uma pessoa, apesar de comunicativa, mais introspectiva, mais fechada, mais reservada. Super inteligente. Sim. 7 é da inteligência. Sim. Né? Aí é onde na empresa tem problema. Porque tem mais facilidade de... Sabe, o computadorzinho. Sim. Eu conseguia ver coisas que eu não via só o meu quadrado. Pra mim era fácil ver o todo. Mas era fácil pra mim ver o todo. E aí falava demais, né? Daí então não dava problema. Enfim. Mas a numerologia, ela me libertou quando eu entendi. Porque até então eu tentava mudar esse temperamento, esse jeito que eu trazia, de ter mais opinião, de ter uma crítica positiva ou negativa para as coisas, de ser mais seletiva nas pessoas que circulavam ao meu redor. Sempre fui. Sim. Sempre gostei de sentar e ter papo cabeça. Sim. Sempre fui a chatinha. É bom, né? É bom. Por isso que eu tinha até dificuldade de namorar, de paquerar. Eu saía na balada e voltava seca. Esse é um problema. Eu não conseguia conversar, gente. Eu não conseguia trocar. Eu queria... Porque daí meio fugia, nerd, né? assim, né? Meio nerd, né? Eu queria já conversar com coisa inteligente já. Sim. Quem é que na balada quer falar de coisa inteligente? Sim, exatamente. Obviamente ninguém. Então eu não tinha traquejo para as pessoas. Sim. E aí isso ia te fechando, te deixando meio isolado. Assim. Exatamente. E aí eu fui lutando, eu fui serva da Igreja Católica por anos, por Canção Nova. Eu afundei o caminho da Canção Nova. De tanto que eu fui fazer retiro, passei ano novo, passei carnaval. Um pouco não virou freira, gente. Nossa, uma vez eu vivi uma experiência lá na Canção Nova, gente, falando nisso. Nossa Senhora, que eu amo Nossa Senhora. Quando eu vivi a experiência, quando eu abri meu olho, eu digo assim, eu não quero ser freira, porque eu fiquei com medo que era pra ser freira. A experiência foi tão forte com Maria... que eu disse, gente, daqui é só para o convento. Eu falei, não, eu gosto de viver, eu gosto da vida carnal, humana, que me deixa. Obrigada pelo número, mas vamos. Me deixa aqui. Como é que foi essa experiência? Olha, eu não conseguia nem descrever, mas é como se Maria tivesse em mim. Eu era Maria. Eu não sei te descrever. Isso foi durante um retiro? Uma coisa assim? Durante uma elevação de oração. Jesus se apresentou na minha frente e como se eu fosse eu senti o corpo de Maria. Eu senti Maria. Cara, essas experiências são uma virada de chave, assim. E eu tive já, sabe, assim, tipo, quando eu era séria, as pessoas me abraçaram e diziam assim, eu sinto que eu tô abraçando Maria. Do meu pai, quando tava doente, dizia assim, quando tu tá do meu lado, eu sinto que parece que Nossa Senhora tá do meu lado. Teu pai falava? É muito louco, assim. E essa experiência lá na Canção Nova, eu na época eu levei, assim, eu falo hoje, mas acho que eu falei assim, 3, 4 vezes pra alguém, porque eu não conseguia descrever o que eu vivi. Só que eu fiquei assustada, eu não quero ser freira. Tô fora, sai dessa. Sim. Mas foi muito forte, porque eu realmente me vi como se eu fosse Maria, o corpo de Maria, a carne de Maria, a sensação, a luz de Maria. Foi isso que eu senti, foi isso que eu me vi.
Que intenso isso, né? Deve ter sido, né? Muito. E naquele momento ali, você já estava trabalhando não tinha nem noção de nada disso. Não, assim. eu achava que era do capeta na época. Era envolvida com a igreja. Era. Eu achava que numerologia era coisa do capeta. Ah, então tu era daquelas, assim, Sim. tipo, fanática, sim, aquela coisa toda. Sim, não, bem ali. Mas pois é, pra desconstruir isso é muito difícil. É mais difícil, eu acho, desconstruir essa coisa da religião do que do mercado de trabalho ali. Mas o legal, é isso que é o legal do 7, né? De trazer esse número 7. O 7, ele é questionador, por natureza. Então ele vai, mas daqui a pouco começa a ferir a inteligência dele. Quando começa a ferir a inteligência dele, ele começa, opa, peraí. E o que é ferir a inteligência? É algo que te faz se sentir mal, assim, daí tu para? Do tipo dizer, eu vou usar um exemplo, sei lá, proibir quem não é casado, quem é de segundo casamento, de tomar uma comunhão na igreja. Ah, sim, os dogmas da igreja. Os dogmas, né? Sim. Isso em todas as religiões. Sim. Né? E até mesmo dentro do mundo espiritual, alternativo, qualquer um. Eu não gosto de nada que é engessado. Sim. Tanto que eu não tenho, lá em casa é uma bagunça. Meu altar tem Nossa Senhora, de todo quanto é jeito, modelo e raça. Você respeita todos os grandes mestres. Tudo. Tem cristal, tem Buda, eles que se entendam. Porque eu respeito Mas tudo. eles se entendem, a gente que é o problema, pode ter certeza disso. Exatamente. Eles se entendem sim, a gente que é o problema. Porque eles trabalham pelo amor. É lógico. Quem coloca o ódio, a raiva, a dualidade é aqui o humano, né? Essa terceira dimensão aqui. Concordo plenamente. Né? Então ali eu já fui despertando, eu fui começando a entender. E quando eu era serva, eu sempre gostei do Ministério de Cura e Libertação, porque eu queria curar, eu queria exorcizar a galera, eu queria ir lá, botar a mão e transformar. Você já tinha essa coisa né, dentro de ti, né? Já queria, era a única coisa que eu queria trabalhar. E aí eu fui me relacionar com uma pessoa que já tinha sido casada, eu nunca casei na igreja. Aí eu podia, né? Mas quando eu comecei a me relacionar com ele, eles me tiraram. Eu fui falar com o bispo. Porque tu vivia em promiscuidade. Sim, marquei uma audiência com o bispo, com aquele que faleceu, que eu esqueci o nome, e fui falar com ele. E eu consegui uma cartinha dele assinada por ele pra poder voltar pro ministério. Porque eles queriam me botar só na porta pra eu receber o povo dando a mão. Nada contra quem faz isso. Não, mas não era a mesma coisa de desperdiçar uma energia. Gente, aí eu lembro tão bem que ele chamou o Monsenhor Juca e disse assim: redige uma carta aí que eu preciso autorizar ela pra poder rezar pelas pessoas. Tu ali toda envolvida, toda dedicada, 100% ali, né? Com aquela energia pra querer se doar. Mas pra igreja tu é promíscua. Da onde que eu vou ser menos? Jesus não julgava. Jesus não condenava, muito pelo contrário. Total. São essas coisinhas que a gente, que nem tu falou, né? Quando tu começa a ter um livro de conhecimento, tu não... Cara, é complicado tu ficar ali. Porque aí pra mim, não servia é um sistema engessado. É um sistema engessado. Que julga, né, dentro dos dogmas, né? E é complicado, porque é que nem tá falando, e às vezes uma pessoa assim como você, ela fica totalmente sem saída, né? Ela fica muito perdida. É igual quando eu falo, por exemplo, um homossexual, é complicado, porque assim, não é porque ele é homossexual, ou não é porque você é numerólogo, ou não é porque o cara é astrólogo, que ele não acredita em Deus, ele não tem a fé dele. Nossa. E às vezes ele é uma pessoa super espiritualizada, ele gostaria de estar dentro de um templo orando, rezando, escutando a palavra, sentindo aquela energia, ele queria estar lá, mas ele sabe que não é bem-vindo, cara. Olha que coisa ruim, dessa pessoa ficar perdida muitas vezes, sem saber pra onde... Né? Chegou um momento da tua vida que tu ficou meio assim, porque pelo que eu vejo, você gostava daquilo ali, daquela espiritualidade, de sentir aquela força, aquela fé, mas quando você percebeu que existiam essas situações, né, relacionadas ao sistema religioso, tu se sentiu meio perdida, tu se sentiu meio injustiçada, como é que foi assim pra ti? O injustiçada, sim, né, eu acho que a palavra mais certa, assim, que na época eu fiquei revoltada e muita hipocrisia. Sim. Porque tinham os socialmente corretos, que eu sabia que não eram tão corretos, mas porque estavam socialmente corretos, poderiam tudo dentro da igreja, né? Então aquilo ali pra mim já não me servia, mas isso era pra mim, Lígia. Claro, né? claro. Eu sei que a igreja, os templos, eles têm um papel lindo. Total. Né? Concordo. Passei a entender que assim, quando você vai numa assembleia que eu digo numa pregação, ali tá falando pra milhões de pessoas e tá falando pro cara que espanca a mulher.
Uhum. Então, eles têm que pegar duro, eles têm que ter um posicionamento. Tá falando pra uma mãe que tá sofrendo por um filho que tá drogado, que tá vendendo tudo dentro de casa. Sim. Ela tá buscando um amparo. Então, tem que ter, não dá pra falar pra Lígia especificamente, Sim, não dá pra sim. falar pra Tati. Tem que falar de um nivelar. Tem que falar de uma forma global e cada um absorver da sua forma, não na sua conveniência. Eu acho mas que de uma forma inteligente. até o mais importante que a igreja faz, que eu acho, assim, e eu entendo, apesar de não seguir o sistema, mas eu entendo o senso de pertencimento que ela dá à comunidade, né? Quantas pessoas, às vezes, que se sentem assim como ela tira o senso de pertencimento de algumas, ela dá para outras, que às vezes, sei lá, vem de uma cidade, não conhece ninguém. Quantas pessoas, né, relata assim, que não conhece ninguém, tá perdido, daqui a pouco começa a pensar numa igreja, a igreja acolhe, e aí você começa a fazer amizades ali, começa a andar com aquele pessoal, e aquilo te dá aquela família de novo. Sim. Então a igreja, ela faz muito isso, ajudar pessoas que precisam, né, aquela questão da caridade. Eu tenho esse entendimento, sim, né, de enxergar a importância da igreja e até a importância das pessoas, que eu acredito que o ser humano é mais gado, assim, né, não sei o que tu acha sobre isso, mas eu acho que o ser humano, apesar de hoje achar que pode viver sozinho e se autoliderar, que ninguém mais quer aquela coisa de ser o funcionário, né, que trabalha lá tantas horas por dia, que o chefe, o patrão enche o saco, tal, as pessoas estão numa vibe, mas tipo, quero fazer minhas coisas sozinho, quero me virar, quero ser meu patrão, né, quero ser dono de mim. Mas lá, quando a pessoa, de repente, ela tenta ser dona dela mesma, ela se perde, ela precisa de um líder. Eu vejo que a maioria das pessoas precisa de um líder, Sim. né? Seja um líder para te ajudar no que tu deve comer, ou no que tu deve fazer de exercício, ou no que tu deve orar, né? E alimentar a espiritualidade, mas precisa de líderes. Então, uma referência, né? Referências, né? Né? Que nem você, quando foi buscar autoconhecimento, essas pessoas que vão dando a luz pra gente, vão trazendo esse conhecimento. E padres e pastores também são esses líderes que fazem isso com a comunidade, principalmente que não tem condição de estar pagando uma terapia, uma psicologia, um tratamento, que muitas vezes não é barato, né? Então eu vejo que tem uma importância grande ali nessas lideranças, que as pessoas precisam saber meio que para que caminho andar, para onde ir, né? O problema é aquele negócio, que daí tem os preconceitos ali, os dogmas dentro da igreja. Mas aí você sentiu aquela injustiça e você resolveu então procurar as tuas verdades, os teus interesses, a tua vida separada disso, foi isso? E aí eu fiquei um bom tempo assim, por conta, né? Eu ia na igreja, sempre gostei da contemplação, eu sou muito contemplativa, então eu ia lá adorar, fazia minhas orações em casa, fazia os meus balacobaco. Então, assim, eu sempre fui muito inventiva e fazia minhas conexões ali, fora da casinha, e com Nossa Senhora, que sempre tive essa conexão muito forte. Então, ali fui me descobrindo e cada vez mais entendendo que Deus está dentro da gente em qualquer lugar. Se você parar aqui agora, fazer uma oração, se ela precisar de alguma coisa, a gente fazer uma oração sobre ela, o efeito, o poder, a força que tem, porque não é placa, não é parede, não. É muito maior, vem de algo energia, maior. né? E tudo é energia, né? Tudo. E a gente tá falando aqui sobre uma coisa que é a numerologia, que é a energia dos números. Então, assim, os números também têm energia, as letras têm energia, tudo é energia. E aí, quando você consegue separar isso, né, e desmistificar através do teu nome e tudo mais, você vai se entendendo. Eu queria ver contigo, já que a gente tá falando essas coisas de igreja, por que tem a questão do número 666, o número da besta? Ele é o número da besta mesmo? Por que todo mundo fala desse número? Vai ter o apocalipse? Fala pra nós. Já a numerologia consegue fazer um mapa astral aí pra saber qual que é o... Por que tem esse número 666? Que foi? Tem, né, os preconceitos, são realmente aqui os estigmas, né, que eles vão criando, e esse 666, ele está, até teve o portal em junho, né, que foi um portal forte, potente, né, e portal do amor. Foi um junho portal, teve um portal, não sei. Teve o portal 666. Teve? Teve, dia 6 do 6 Mas de 2022. É um portal energético, toda vez que tem. Tá, Hoje é um dia de portal. Entendi. E 2022 dá 6, então foi o portal 666. A gente tá no ano 6, então. Estamos no ano 6, universal. Então, ali, o 6, ele é uma passagem lá da Bíblia que as pessoas distorceram, porque se você for ler a passagem, não tem nada a ver com a besta, não tem nada a ver com esse misticismo, com toda essa folclore que criaram, não tem nada a ver, né? Eu até fiz um post falando do portal e coloquei lá o trecho da Bíblia, porque eu gosto de trazer essa elucidação para as pessoas e essa quebra de resistências, né? Porque as pessoas criam. Porque eu também tinha medo. Eu olhava, meu Deus, não quero nem ver. Nossa, eu lembro que minha catequista assustava um monte de gente, falava desse número. Vocês vão ter o 666 tatuado na testa de vocês, que é o apocalipse. Eu falava, porra, cara, sério. E o 6 é o número do amor. Ele é o número da família, ele fala do aconchego, ele fala da harmonia, da conciliação, de tudo aquilo que é nutrir, é o número paternal, maternal, é tudo conexão. Então não tem nada, realmente foi aí
um folclore mais, né? Acho que mais um folclore até do que um misticismo. Se criou um folclore que se tomou uma proporção, mesmo sem ter internet na época, que ficou e as pessoas até hoje, algumas ainda se assustam e consideram. Então não foi quebrado, não tem nada de tipo era só um número 666? Só um número e tá lá na Bíblia, tem uma passagem lá Tem. que explica e não tem nada a ver, não tem nada de conexão com o diabo, com a besta, com o número da besta, não. Não tem nada disso, ó, gente, viu? Fiquem mais tranquilos, não tem nada, o mundo não vai acabar. Você que vai morrer, entendeu? É isso. A gente que tá acabando com o mundo. Tu acredita no fim do mundo? No que tu acredita, Lígia? Não, eu não acredito no fim do mundo. Eu acredito na renovação. Tá. Na mudança, na transformação, né? Acho que a reciclagem das coisas vão acontecendo. Acho que se Jesus ia voltar, ele já desistiu, coitado. Já desiludiu, já se desiludiu com a humanidade, já voltou, já deu a marcha ré. Sim, com certeza. E foi embora porque tá difícil o negócio, dependendo do lugar que ele cair, coitado. Não, meu Deus do céu, né, gente? Coitado de Jesus, eu tenho até dó, né? Porque ele já abandonou aqui a viagem. Mas há quem diga que Jesus vai voltar. Eu não consigo nem ter uma opinião formada sobre isso, porque eu acho ainda muito distante, porque nós temos muito chão pela frente. Sim. Né? Até mesmo quando a gente ouve muito falar hoje de quinta dimensão. Aí tem gente dizendo que vive, né, já está na quinta dimensão. Ninguém está na quinta dimensão. Ninguém está na quinta dimensão, tá, gente? Nós podemos acessar fragmentos da quinta dimensão ao dia. Como? Quando eu vou lá e abraço, cheiro o meu cachorrinho, que eu sou louca por ele. Eu até chamo ele de meu alfa, meu estado alfa. Minha quinta dimensão. Porque é um momento de amor puro, incondicional. Quando você acessa o amor incondicional, é o momento que você acessa a quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é a não dualidade. Não existe o bem e o mal. Não existe o ódio, não existe o rancor, não existe a tristeza. Lá é tudo paz, amor, deve ser chato pra caralho, né, esse lugar aí. Muito chato, não? É todo mundo zen. Muito zen, muito parado. Muito paz e amor. Tipo aquelas aldeias hippies, tá ligado? Chato pra caralho. Eu acho que é muito chato, porque o bom também da vida, Lígia, é que às vezes a gente esquece, assim, a dor e o sofrimento que te faz ser melhor. A gente vai aprender, crescer, a gente aprende, evoluir, né? A gente aprende muito com a dor e com o sofrimento. E às vezes, quando tira isso, assim, a gente fica meio que aquela coisa... vamos evoluir pra onde? Será que isso vai fazer a gente ficar melhor ou mais individualistas, né? Tipo assim, se eu não preciso do outro... E por isso que é o legal... Eu fico mais individual, mais individualista ainda, se eu não preciso de você, né? Então, pra que eu vou falar contigo? Eu nem gosto de ti. Eu só ia falar contigo porque eu queria aquela xícara de açúcar. Sim, porque eu tipo, tinha um objetivo, entendeu? né? Já intencionado ali. Sabe? Porque o ser humano é assim, né? Meio que na sua essência, na natureza, né? A natureza humana, né? Então, mas acredito assim, então, que a mudança ela vai ser aqui mesmo. Aqui a gente tá na 4ª dimensão, é isso? Terceira, meu Deus. Terceira, gente. Terceira dimensão. A gente pula da 3ª pra 5ª. Ah, é? É, a 4ª dimensão, aí é um papo, gente, coisa louca. Mas a 4ª dimensão é onde são... Não, mas sabe que um monte de gente gosta desses... Claro, então, o povo já tá querendo adquirir conhecimento. A 3ª dimensão somos nós aqui, os pobres, né, mortais, que estamos aqui aprendendo, lutando para evoluir, né? Porque se estamos vivos é porque viemos aprender. Gente, quando alguém desencarna, quando alguém morre, é porque a passagem dele já foi cumprida aqui. Cumpriu, né? É uma alma iluminada. Sim. Que já fragmentou, foi. Quem vive 80, 90 anos veio remar, Rainha Elizabeth, meu senhor, 96 anos. Veio evoluir muita coisa. A bichinha viveu, hein? E o mapa dela é muito incrível, gente, muito legal. O mapa dela. Tu fez? Legado, na primeira fase de vida, ela assumiu dentro do legado profissional dela. A personalidade dela é uma personalidade bem rara e veio pra viver pro mundo. Ela não veio pra viver pra ela, nem pra família, nem pra ninguém. Ela veio pra viver pro mundo. Mostra no mapa dela. Cara, eu devia postar isso. Eu ia fazer hoje, mas hoje tarde não consegui fazer. Já tô pra redigir lá. E... O que eu tava falando? Me perdi. Ah, tá. A 4ª e a 3ª dimensão somos nós aqui, né? Se degladiando, se matando, tentando... Isso. Que quando a pessoa encerrou o ciclo, né? Morreu, ela encerrou o ciclo dela. A 4ª dimensão é onde existe a camada espiritual. Tá. São os intermediadores entre nós e a luz. É onde a gente chama-se de umbral. O umbral é onde nós passamos para fazer a reciclagem. Para quem já viu algum filme do Chico Xavier, vai entender o que é esse umbral, ou já viu algum vídeo. Mas isso existe de fato, né? Você acreditando ou não acreditando, existe.
E é por onde, quando a gente morre, todo mundo vai pro umbral. Umbral tem hospital, é como se fosse uma cidade, como aqui. E lá, a pessoa vai para um hospital, a pessoa vai para um purgatório, ela vai passar alguns processos daquilo que ela tem para aprender. Daquilo que ela precisa ainda se limpar. Que ainda não aprendeu aqui ainda. Ir pro próximo estágio, né? Porque há quem diga que a única pergunta que Deus vai fazer na porta para tu entrar no céu é o quanto você se amou. Porque se você não se ama, você não ama o outro. E aí você faz um estardalhaço na tua vida, na vida de todo mundo. Sim. Então aqui, e aí ele tem ali os trabalhadores, né? Inclusive nós, enquanto dormimos, que nos desdobramos e vamos pro astral trabalhar também e ajudar as pessoas. Sério? Até dormindo a gente tá trabalhando, então? Sempre. Nossa, que escravidão, hein? Sempre. E aí são fragmentos segundo. Aí vem a quinta dimensão, que aí é onde tem a outra luz. Etapa. Aonde tem a outra etapa. Aonde tem. E aqui, esse pessoal que está ali no umbral trabalha realmente para os anjos, trabalha para Jesus, trabalha para Deus, trabalha para Maria, trabalha para esse povo aí realmente da luz. Tá, e essa galera do PSOL, que elas... Não, é que é uma galera da paz e amor, assim, né? E é legal quando você escuta, para pra ouvir um pouco deles, assim. Eles são um povo que, uma galera, assim, que acredita politicamente falando, muito nisso, assim. São muito fixados nisso. Nesse movimento da galera que o mundo vai ficar cada vez melhor, né? Da consciência mutável, né? Então a gente muda a consciência, a gente fica cada vez melhor. A gente, por dados, a gente vê que isso existe, mas assim... Acreditar que o mundo inteiro vai ser assim aqui, nessa terceira dimensão? Olha assim, na terceira dimensão vai ser muito difícil e vai demorar muito. A gente vive o inconsciente coletivo. É o filme Efeito Borboleta. Quem nunca assistiu, assista. Ele é um filme verdadeiro. Nós vivemos o inconsciente coletivo. O fragmento que acontece lá do outro lado do mundo reflete aqui. Tanto que a gente se contamina. Eu não tô ganhando dinheiro porque é ano de eleição. Isso é uma crença coletiva, que a gente se contamina. Sim. Não tá dando certo o meu negócio porque a gente tá vindo de 2 anos de pandemia. Isso é uma crença coletiva. Nós temos o inconsciente coletivo totalmente conectado. Nós somos uma única consciência. É difícil, né? Entender, mas a gente sofre essa influência realmente. Então esse pessoal do PSOL, eles vêm com essa analogia, né? Sim. Quando a gente consegue, quando eu mudo, você muda, a gente começa a mudar essa consciência coletiva, isso começa a criar ondas, porque são as ondas realmente, né, das camadas energéticas que vão reverberando e automaticamente tomam o inconsciente. Toma esse inconsciente coletivo, muda esse inconsciente coletivo. Porque a gente vive esse efeito de ondas, né? Esse efeito aí de Mas não com o Estado, né? Sempre vai ter um Estado mandando, poderoso. Tem aquela questão por exemplo, da ponta ali, da pirâmide, né? Onde tem os poderosos, as pessoas que têm interesses, né? E esses interesses sempre vão existir. Então, é difícil você acreditar nesse paraíso terrestre, né? O ser humano é difícil. Por natureza, entende? Sabe? É foda. Ele não sabe administrar a liberdade dele. Não sabe. Sim. A gente tá muito longe disso. Sabe? Eu acho que é utopia, é romantismo. Sabe? Acho. É romantizar a situação. Acho bonitinha a narrativa, mas é que quando tu vai pra vida real, ela meio que não funciona. A gente vê isso, viu na pandemia, a gente vê algumas situações, né? Que, claro, momentos de vamos dizer assim, de grande dor e sofrimento, eles podem potencializar você. Se você já é uma pessoa do bem, você fica melhor, você vai ajudar mais. Mas se você é uma pessoa já ruim, você fica muito pior, mais narcisista ainda, mais egoísta ainda. Exatamente. Então, e a gente viu muitas pessoas egoístas, né? Muitas. Fazendo todas as mortes acontecendo, as pessoas sem empatia, e, enfim, desde aquela que pegava um atestado para ir pra praia, né, e não tinha doença nenhuma, a pessoas que ganharam dinheiro com a vacina mesmo, né, manipulando toda essa situação, como os governos fizeram. Então, é difícil pra gente acreditar que isso tudo vai mudar assim, né, porque é bonitinho, mas assim, eu acho que o teu autoconhecimento, buscar isso, você fazer o seu, isso. Né? Você fazer o seu dentro da tua realidade, dentro daquilo que tu pode mudar, começar pela tua família, pelos teus arredores, teus filhos, né? E tudo mais, pra de repente, pra ir pra frente, você passar pros outros, né? E a chave é o autoconhecimento, porque dentro da escala, né? Por exemplo, todo mundo vai pela via inversa, todo mundo pensa no profissional e no dinheiro. Só que a escala certa, né? A ordem certa é você, teus relacionamentos e, por último, o trabalho. Mas é difícil, né? Só que quando você se resolve, você se entende, você se conhece, você se percebe, você sabe seus limites, você realmente está fechado com você,
Você tem ali, sabe o que te gatilha, sabe até onde vão os teus limites, né? Eu sei o que me tira do sério. Eu sei quais são minhas dores. Eu sei onde eu posso pisar, onde eu não posso pisar. Porque hoje eu faço autoconhecimento. Mas até uns anos atrás eu era um macaco com uma metralhadora na mão enlouquecida. Eu não tinha essa consciência. Até isso internalizar dentro de mim e eu entender que eu tinha. O que eu preciso? Eu preciso ser uma pessoa espiritualizada para ser uma pessoa mais centrada. Eu preciso. Pra mim é essencial. Por que é, Lígia? Porque eu tenho muito número de espiritualidade. E isso buga minha cabeça. Isso buga minha energia. E tem gente que tá aí batendo cabeça, às vezes até confundida com autismo. Sim. Porque tem muita energia e tá aí batendo cabeça. Quando a pessoa entende, ela se relaciona melhor. Por quê? Porque justamente ela entende, ela sabe dos limites dela e ela passa a entender o outro. Porque se eu entendo que eu tenho limitações, eu trago a autorresponsabilidade. Quando eu me conheço, eu me autorresponsabilizo. Mas aí é que tá. A gente é muito mal acostumado com esse negócio de jogar a culpa no outro, entendeu? É muito mais fácil. É, claro. Vai querer jogar a culpa em ti pra quê? Pra que eu vou buscar esse autoconhecimento? Se eu buscar esse autoconhecimento, Lígia, a partir desse momento eu vou ter responsabilidade comigo. E eu prefiro colocar a culpa em Deus, a culpa no Satanás, a no culpa pai, nos meus pais, na mãe, a culpa na né? mãe. No marido, no namorado, no patrão. Sabe? Tem muito muito disso. Como é que vira esse start da pessoa, de repente, enxergar que ela olhar pra dentro dela, que vai ser difícil pra caramba fazer esse processo, né? Muitas vezes é doloroso também. Mas assim, que ela olhar pra dentro dela e ela enxergar, vamos dizer assim, a autorresponsabilidade pelas coisas que acontecem na vida dela, seria alguma coisa boa. Por que isso é bom? Por que não é? Porque a pessoa vai achar melhor colocar a culpa nos outros. Se ela entendesse que a energia que ela despende pra administrar a acusação, que ela sabe que é uma mentira, se ela soubesse que essa força de energia que ela coloca ali, o peso que ela traz e a trava que ela coloca na vida dela porque ela está se vitimizando e ela baixa a frequência dela, e quem baixa a frequência não cocria, não manifesta, não tem abundância, não tem prosperidade, ela entenderia que se ela pegasse todo esse esforço, ela colocasse para ela ser uma pessoa melhor, ela alçaria voos altíssimos. Porque todo mundo veio para dar certo. Todo mundo veio para dar certo. O mapa astral, ele ajuda meio que nessa questão de missão e propósito, pra gente saber meio que o caminho, assim, ajuda nisso também. Total. Porque hoje tem muito isso, essa busca, né? Tem. Para que eu vim na Terra, qual é a minha missão, meu propósito. Até busca eu acho que de profissão. Sim. Talvez a pessoa, né, meio perdida, mas eu gosto de fazer isso, mas eu também gosto de fazer aquilo, não sei que caminho seguir. Tipo, tem essa... É muito legal, porque assim, com a numerologia, você já consegue entender o teu perfil. Primeiro, quando tu entende o teu perfil, tem pessoas, por exemplo, que não nasceram para bater cartão. Que não nasceram, por exemplo, eu fiz um mapa recentemente de um menino de 18 anos. Ele foi pro exército, ele não tem perfil. Mas ele foi. Vai pirar. Ele quer seguir no exército. É certo que, para ele dar certo, só se ele desregular. Ele só vai dar certo se ele ficar fora do mapa dele. Se ele for regulado, se ele realmente viver a essência dele, a verdade dele, ele não fica. Entendi. Ele mas não aí tu fica. consegue desregular o mapa pra pessoa ficar no que ela quer ou não é certo? Quem desregula é ela. Quem vive o negativo e não aceita o lado positivo é ela, e é o livre-arbítrio dela. Entendi. Entendeu? Não tem como mudar isso. Ontem eu fiz o mapa de uma moça. Um mapa, gente, potente. Mas potente. Sério? Uma potência de mapa. E ela tá ali numa cidadezinha reduzida, sendo professora de uma creche, não desmerecendo, muito pelo contrário, eu admiro, né? Claro. Acho lindo. Só que pra ela, dentro do que tu pra viu ela era pra ser dona de uma faculdade. Olha só. Grande. E ela não enxerga isso também. Não. Esse que é o negócio, né? A pessoa enxergar, né? E aí, agora que ela tem a consciência dessa força, desse poder, dessa, né? Mas e por que ela não enxerga? Criação autoritária. A quinta filha de uma família de 5 filhos. Ou seja, ela nem enxergada foi. Ela teve que crescer tentando Mas apanhou aparecer. muito menos, né? Vamos ser bem honestos também. Que se tu é a caçula, apanhou menos. Apanhou menos. Porque o mais velho que se fode sempre. O mais velho só se ferra. O mais velho pega os pais mais pobres. O mais velho pega... pega mesmo, é verdade. A vida mais sofrida. O mais velho que não pode fazer nada porque é o primeiro filho. O mais velho sempre tomou no cu. Eu já usei Nike, já tive Nike, aí, já, ó, tá vendo? Já era mais patricinha. Já era melhor. Caçula eu já peguei é a fase mais só eu, sozinha ali, pra administrar.
Mas o pai autoritário, cidade pequena, cidade de origem, todo um contexto daquela de casar com o vizinho, de ter filho e tal, e tá desperdiçando. Então hoje ela seguiu isso, ela casou, ela seguiu as padrãozinho, esse padrãozinho, tá lá, concursada, totalmente tímida, e ela era pra estar agarrada nesse microfone. Entendi. Entende? Ali os botões precisam ser ajustados. Ela precisa trabalhar esses botões, ela precisa ativar, porque eu entendo também, de uma certa forma, que se você ganhou tudo aquilo ali da vida de Deus, é meio que pecado até tu não viver tudo aquilo. Sim. Porque Deus te deu uma potência, Ele te mandou uma energia, Ele te mandou ali uma personalidade para fazer, e ela veio com uma missão de ajudar as pessoas. Ela veio com uma missão de fazer diferença nas pessoas, que pode ser sendo professora, que pode ser sendo uma médica, que pode ser sendo uma advogada, mas ela veio com uma missão, e é uma missão grande. Não é para cuidar de 15, 30 crianças, seria para cuidar de 3.000 crianças. E se isso não tá no coração dela, ela tá desregulada. Porque quem tem esse número, quem tem essas características, e ela tem muito forte no mapa, tem uma incomodação, tem uma ânsia, tem uma necessidade de ter uma causa na vida. Eu tenho esse negócio aí. Uma falta de ar até, sabe? Eu tenho. E ela tá ali, então assim, tem que o quê? Regular. Como que regula? Terapia, constelação, vai fazer teta healing, vai destravar, vai cavocar, vai mexer, vai remexer, vai misturar ali os bagulho, vai ver onde é que tá esses problemas. Merecimento, zero. Pertencimento, com problema. Então eu consigo, né? Eu estudei várias técnicas, tá? Que legal, hein? Várias, né? Eu sou formada em tudo, não uso nada. Mas eu entendi, eu consigo ter a percepção do entendimento para ajudar as pessoas a direcionar. Ó, vai por aqui. Porque o mapa é isso, eu chamo de GPS. Ele é um GPS, então eu consigo ter clareza de ver onde que tá a tua dor. Se tu precisar trabalhar, de repente, um sagrado feminino, tá aí também, tá precisando ali dar uma olhada pra esse feminino, dar uma reconectada, eu vou te direcionar. Tá precisando trabalhar constelação. Porque no mapa aparece se tu trouxe ali problema com pai e com mãe, se tem alguma questão com os avós, que precisa resgatar lá dentro dessa ancestralidade, mas tudo através dos números. Sim. Meu, que legal, né? É. E quando tu tem a consciência como ela, hoje ela tem a consciência, aquilo ali vai ficar agora martelando. Vai ficar cutucando. Vai ficar reverberando. Mas daí a atitude que também é um negócio... Assim, as pessoas hoje em dia também têm muito conhecimento, né? Elas até têm às vezes. Aí é outro parâmetro que a gente entra. Uma coisa é tu buscar o conhecimento. Tá, mas aí busquei o conhecimento. Eu pulei a primeira etapa, busquei o conhecimento. Tá, beleza, vamos parar de culpar os outros. Tá. Aí eu tenho o conhecimento. Só que daí agora eu tenho que ter atitude, né? Tem. Que também é outro negócio difícil. É um dos mais difíceis, que as pessoas, elas entendem, eu sei lá, tô num casamento horroroso, já não me faz mais feliz, esse trabalho também já não me agrada mais, mas enfim, eu ganho bem, vou ficar aqui, tô, sei lá, tenho garantia, né, como ela trabalha... funcionário público. Funcionário público, né, então tô ali, tenho minhas garantias, mas eu não tô feliz, mas assim, e aí, né, a atitude de fazer, qual seria o primeiro passo que você indicaria a pessoa tem conhecimento agora, mas ela tem que ter atitude. Que atitude? Joga tudo pro alto e vai? Não. Não, ela tem que estar bem. Tá. Ela tem que se nutrir. Porque às vezes, o trabalho não está legal porque ela não está legal. Porque o olhar dela não está legal. Quantas pessoas vieram fazer o mapa comigo porque queriam achar o tal do propósito, mas já estava. Só que não enxergava, porque estava ouvindo ali nas redes sociais o tal do propósito e achando que isso era uma coisa do outro mundo. E queria achar, mas ela já estava vivenciando. Aquilo que ela já fazia no dia a dia dela, aquilo que ela já estava vivenciando, já é só mudar o olhar. Ela conseguia enxergar de forma diferente aquilo que ela fazia, porque ela nem dava valor ao que ela fazia. Ela nem enxergava o que representava, o que gerava de resultado, qual era a importância que o que ela fazia tinha naquilo que ela estava entregando. Sim. Fosse uma profissional liberal, uma autônoma, uma CLT... Mesmo. Porque às vezes, né? Se colocar um filho no mundo é fácil, agora criar ele. Exatamente. É um propósito, é uma missão, né? E muito grande. Uma missão. Então, às vezes, a pessoa nem tem noção e ela tá ali com esse o ouvido no eco da manada, ouvindo e nem se percebe. Então, o primeiro ponto é o se cuidar, é o se fortalecer. E aí entra autoconhecimento e espiritualidade. A espiritualidade nunca está desconectada.
Sim. Porque é a espiritualidade que vai te dar a base, vai te dar a sabedoria, vai te dar o suporte, vai te dar a direção, vai te dar a intuição certa, sabe? Tu vai se sentir apoiada, amparada, porque daí quando tu tem espiritualidade, quando tu tem Deus, tu não precisa de mais ninguém. Porque tu tem o que é de maior. Sim. Tu não se sente mais sozinha. Mas isso aqui, né, Lígia? Isso aqui afastou muito a gente da espiritualidade, né? Bastante. Afasta muito, porque hoje você não tá mais conectado com o todo, você tá conectado aqui. Então, assim, por mais que tem muita coisa boa aqui, que, claro, você vai buscar uma ferramenta de autoconhecimento também, mas quantas pessoas fazem isso, na verdade, né? E ficam ali naquele giro do mercado e querendo comprar, e se comparando a sua vida com a vida do Neymar, com a vida da Beyoncé, com a vida de pessoas que você nunca, talvez, vai chegar. Não é que você não possa acreditar nisso, mas assim, meio que surreal, e você ficar dentro desse sentimento te faz se sentir cada vez menor, cada vez mais inútil, né? E cada vez mais incapaz, mais né? incapaz, e daí isso tudo... E como é que faz, entende? Pra, de repente, Porque hoje a tecnologia, ela tá dentro das nossas vidas, né? As pessoas dormem, acordam com o celular, né? Sim. Fazem o número 2 com o celular. Tudo com o celular. Tudo. E aí, como é que faz pra conseguir essa busca da espiritualidade, assim? Aqui é a conexão com a disciplina. Algumas pessoas que têm muito bloqueio, eu sempre indico assim, começa recebendo. Vai, sei lá, receber uma oração de alguém que você goste. Se você tem uma conexão energética, vai fazer um reiki. Começa a abrir esse campo, começa a abrir espaço. Tá. Vai fazendo algo, vai escutando uma música, vai fazendo uma atividade. A arte é uma forma muito intensa de se espiritualizar. Desenhar, pintar, escrever, tocar instrumento musical, cantar. São formas de se espiritualizar muito fortes. Legal. Que é uma conexão muito forte. Tanto que é uma forma de colocar o homem dentro da espiritualidade, né? O homem, às vezes eu tenho clientes, homens que se espiritualizam correndo. Eles vão correndo, eles vão pensando na vida, eles vão alinhando, vão meditando, aquela meditação, né? Dentro do momento deles, eles vão conversando com o universo. Mas é um momento que se desconecta daqui, né? Exatamente. O cozinhar é uma forma de meditação ativa. Legal. Sabe? Porque tem a meditação ativa, que se você não dá conta de fazer a passiva, de ficar sentada ali, né? Não dá conta, você vai e faz uma ativa. Então, aquele momento que você vai cozinhar, só você na cozinha. Sim. Tá desconectada. Você vai começar a pintar. Começa a desenhar, algum joguinho, que às vezes um Lego, alguma coisa que vai te entreter. São fontes, né? Trabalhar com plantinhas, são fontes de você trazer uma concentração, né? Mexer com a terra, né, gente? É tão bom isso. Se você puder, claro que hoje em dia também tá difícil, tá né? Bem difícil. É bom. E dependendo de números que aparecem no mapa, tem a necessidade. Precisa até colocar o pé na terra, ir lá tocar na água do mar ou de uma cachoeira, ter um contato com a pedra. Precisa dessa reciclagem da natureza. Legal. Porque é um grande reciclador, né, natural, é um grande regenerador natural. Então tem números de espiritualidade, daí propriamente dito, que precisam, assim, que você precisa estar trabalhando essa reciclagem. Então aqui a espiritualidade, você tem várias formas de começar a trazer ela para dentro da tua casa e para dentro da tua vida. Eu sempre indico, a primeira coisa, dê um espaço para ela dentro da tua casa. Sim. Dê um altar. Nem que tu vai colocar um prego ali, vai dizer que aquilo ali é um altar. Sim. Coloca uma bíblia, coloca uma mensagem, aquilo que fizer sentido, né? Se é um ursinho, se é um anjinho, mas... Legal. Abra um espaço. Porque assim, a espiritualidade, Tati, eu sempre falo, é muito educada. Ela não invade a tua vida. Ela não atropela aquilo que você não quer que ela atropele. Ela vai esperar você pedir. Ela vai esperar você dar espaço. Ela vai esperar você abrir o momento para ela acessar. Ela não vai invadir. Nem Deus, nem ninguém vai invadir. Sim. Então, quando tu abre um espaço, quando tu monta teu altarzinho, quando tu diz aqui é o nosso ponto de encontro, aqui vai ser o nosso bate-papo, aqui vai ser o nosso choro, aqui vai ser a nossa briga, aqui vai ser o nosso ranger de dentes, vai ser aqui, ali você já tá dando uma bandeira branca. Pode vir. Pode vir um anjo, pode vir uma mensagem, aqui eu quero começar a ter um processo de conexão. Porque daí tu tá abrindo espaço, tá abrindo um momento. E pra quem tem família, mais do que nunca. Porque você começa a trazer isso pra dentro da tua família, da tua casa. Porque hoje, se você não se conecta, sem uma espiritualidade, não tem como você passar por esse mundo louco. É verdade. Não tem como. E o vazio vai vir. As pessoas que estão fora, né, desconectadas da essência, que não buscam autoconhecimento, porque não querem mergulhar, passou 40,
começou a dar problema. Sim. Começa a tiltar. Porque daí já fez tudo o que tinha pra fazer, né? Já experimentou tudo que tinha pra experimentar. Agora já tava ficando mais velho. Começa a vir aquele peso Porque assim, o que na verdade pesa mais, né? Quando as pessoas, tu faz uma pergunta pra uma pessoa mais velha, antes dela morrer e tudo, e de repente você pergunta o que ela gostaria de ter tido ali, e que ela sente falta, são os relacionamentos. Sim. O relacionamento é a coisa que mais a pessoa sente falta, assim, é o que mais ela que dá aquele vazio, o relacionamento de filhos, o relacionamento de netos, o relacionamento com alguém, com uma parceira. Então, às vezes as pessoas não se tomam conta que o tempo passa, mas querendo ou não, chegou a hora de sentir essa dor, que é a dor que daí tu não tem mais muito tempo também pra correr atrás disso, né? Porque o amor é uma construção. Sim. Ninguém vai chegar lá porque teu filho tem o teu sangue. Ai, pai, eu te amo. Vem cá que eu vou cuidar de ti. Vou ficar contigo até tu morrer. Não construiu isso. Às vezes foi um pai de merda. Abandonou teu filho, sabe? Não tá nem aí pro teu filho. Então, eu acho que o momento que existir esse vazio existencial, essa dor, deve ser muito difícil, né? Muito. Ter que conviver com isso. Tem esse vazio, esse buraco que se abre, né? De olhar pra trás e ver que, às vezes, a pessoa achou que fez o melhor, enfim, né? Cada um dentro da sua consciência. Mas também tem muito a mulher que se anulou pelos filhos. E que quando chega nos 40 e pouquinho, os filhos já estão ali com 12, 15, 16, caminhando sozinho, tendo os próprios amigos, e ela, e agora? Eu não tenho uma profissão. Sim. Eu não fiz nada da minha vida, ou eu fiquei naquela profissãozinha, eu não estudei, eu não me preparei. Não evoluiu, né? E ela não viveu a vida dela, e ela começa a dar conta de que quem eu sou. E que os filhos vão embora, que ela vai ficar sozinha. Bate o desespero também. E eu atendo muito essa faixa etária. Porque a numerologia diz que o último vagão do trem passa entre os 40 e os 45 anos. Se tu não pular nessa hora, nesse momento, ali, tu vai ter muito mais dificuldade para alcançar esse vagão. Entre os 40 e 45, tu ainda consegue resgatar e pegar a tua vida nas mãos e conseguir alinhar, colocar ela no prumo. Ter a consciência de quem você é, precisar fazer os ajustezinhos, virar as chavezinhas que precisam virar, né? Você consegue. Ninguém vive mundo de Alice, Tati. Sim. A gente oscila, né? Claro. Tanto que a gente vive 70% mais ou menos da nossa energia linear, né? 70%. Tudo isso. 70%. Então, assim, consegue ali, né? Tu se trabalhando, vai se mantendo. Legal. Agora, se você não tá em nada, aí quando vem, aí é onde começa a querer separar, a mulher começa a se revoltar. E o pior é o homem olhar e dizer, quem é essa que tá aqui agora? Isso acontece muito. Essa sou eu. Sim. Mas eu casei com a outra. Sim. Não, mas essa sou eu. Acontece. Ela já peguei acorda. Cliente. Sim. E o cara é acostumado com aquela pessoa insonsa a vida inteira, que sempre fez tudo o que ele queria. Insonsa no se vestir, no agir, no falar, no tomar decisão, ou seja, não fazia nada. Ficou ali se anulando, entendendo, né? Foi uma escolha, ela não pode nem reclamar disso. Sim. Mas chega um momento que... vai vir a cobrança, né? Vem. E aí o que ela precisa? Ela precisa entender, ela precisa lembrar quem ela é. Porque ela já nem sabe mais. Sim. E aí quando ela faz o mapa, porque lá na adolescência ela foi. Se hoje você não está, você tá desregulado ali, você tá fora, né, do teu mapa, mas lá na adolescência, em algum momento da vida, você foi aquela pessoa. Então você consegue ter na memória como você era. Sério? Você experimentou aquela energia e você consegue entender que você se perdeu. E às vezes consegue até achar em que ponto você se perdeu. O porquê você se perdeu. A gente faz tanta besteira na adolescência. Mas a gente é mais autêntico. É mais original. Não se deixa levar tanto pela influência externa. Quando porque a gente tá na rebeldia ali, então a gente tá muito na nossa originalidade. De contrariar, de fazer... porque a gente tá se descobrindo, né? Sim. E é literalmente isso. Sim. Estamos nos descobrindo. Então tá permitindo tudo acontecer. Quando começa a entrar na vida adulta, séria, pagar conta, ter que estudar, ter que casar, ter que construir socialmente, todo aquele padrão, principalmente as pessoas que estão hoje nos 40 e tantos anos, 30 e pouco, 40 anos, que pega essa fase mais antiga, né? Essa juventude é outra realidade. É outra realidade. É outra realidade. A geração milênio é diferente. Né? Não querem nem ter casa, nem ter carro, não querem nem ter nada. Né? Hoje eles querem viver a vida e tá tudo certo. Agora, a mentalidade, os nossos pais... O que a gente traz de bagagem, de sistema dos nossos pais, esse padrão, bugou muita gente. E aí você entra dentro do padrão, né?
Vou trabalhar, vou estudar, vou me formar, vou namorar, noivar, casar, ter filho. Às vezes não queria nada disso. Sim. Pois é, essa questão do filho pra ti, tipo, tem algum peso? Como é que tu vê isso ainda hoje? Porque você ainda quer? Como é que é? Então, eu tenho lá, né, um embrião guardado lá. Eu não sei te dizer, assim, tem horas que sim, tem horas que eu me revolto, tem horas que bate tudo, assim, sabe? Sim. Quando eu vejo alguém que jogou uma criança na lata do lixo, me revolto. Sim. Sabe? Quando eu vejo alguém que teve filho que abandonou, tipo, igual cachorro, largado, né? Sim. Lá em casa o cachorro vive vida de... come melhor que eu, usa shampoo melhor que o meu. São bem mais cuidados, né? Oh, meu Deus do céu. Dorme na tua cama e tu dorme no sofá. É melhor que eu. Mas assim... Então hoje eu não penso mais tanto, Tá. sabe? Na época é um processo muito doloroso, só quem passa e sabe. E hoje eu já não penso tanto, eu não sei o que reserva. Acho que se tiver que acontecer, vai ser assim, muito natural, muito fluido, muito veio, né? Aconteceu, assim. A minha idade já avançou bastante também, né? Em adotar, nunca pensou? Não, nunca pensei. Pensou? Não. Nunca pensei na adoção. Até eu tinha pensado, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu ia entrar para adotar, né? Mesmo até eu era solteira e adotar solteira. Mas aí, como eu conheci o meu marido, daí eu falei, agora vamos tentar, mas ele ia vasectomizado. E aí foi onde deu um pouco de uma bugada. Mas assim, eu acho que eu também não tenho uma genética muito favorável. Sim. Tivemos bons embriões, saudáveis, melhor do que muita menininha, o médico falou, mas na hora de segurar, na hora de fazer esse processo, não sustentou. Então... Eu já engravidei na primeira transa já. Ai, que delícia! Delícia nada. Mas enfim, sou fértil. Sim. Fui fértil na minha vida, muito fértil. Vim pra ser mãe mesmo. E tem essa coisa, por exemplo, de falando de numerologia, que a gente tava falando da questão hereditária, de família e tudo mais. Quando a criança é adotada, eu tô falando isso porque eu fui, né? Adotada, desde bebê, assim. Tem alguma... A pessoa pega a herança da parte biológica ou da parte dos pais adotivos? Tu vai... se no De teu todos. mapa... Que merda. Se no teu mapa aparece, por exemplo, desafio com mãe, tu vai trazer desafio com a mãe adotiva e pode ser que tu traga raízes de biológicas ou de lealdade com a mãe adotiva. Entendi. Entendeu? Porque tu vai ter dificuldade com aquela figura materna. Pode ser uma avó que vai te criar, pode ser uma mãe. Entendi. Mas aquela pessoa que representa uma mãe pra ti, tu vai ter desafio com ela. Entendi. Tu vai ter dificuldade com ela. E da mesma forma o pai. Do pai também. Da mesma forma o pai. Aí tu tem que trabalhar as duas. Sistemicamente, constelação familiar vai trabalhar as duas. Vai trabalhar, né? Vai trabalhar as duas. Sim. Isso é fato. E aí, numerologia, então, só pra gente, daqui a pouco a gente já vai encerrar, o pessoal tá gostando bastante, eu tenho certeza, né, gente? Sim. Mas o pessoal também quer saber como, não, entendi, mas assim, não tá claro ainda como que eu consigo, de repente, tá somando o meu nome. As pessoas vão querer fazer em casa. Tem como fazer em casa? Tá somando o nome? Como é que faz? Tem como fazer, tem algumas regrinhas, tem alguma dica lá no teu Instagram sobre isso? Lá no meu Instagram tem a tabelinha. Se procurar lá no meu feed, vai ter como calcular o nome, como calcular o caminho de destino também. Eu tenho lá no meu Instagram como calcular. Tá, então tem essa tabela. Tem. Então, a tabelinha. Vai procurar a tabelinha lá no Instagram dela, vocês vão seguir. Aí você vai colocar o seu nome da certidão de nascimento. De nascimento. Como está escrito lá. Tá. Certinho. E é legal olhar a certidão, porque às vezes você esquece como está escrito, e já aconteceu. Da pessoa, por exemplo, ser Elizabeth com T mudo e uma vida inteira escreveu com TH. Entendi. Sabe? Entendi. Ou na hora de registrar, fazer a carteira de identidade, escreveu diferente da certidão. E o que vale é a certidão. É a certidão. Porque uma letrinha, gente, um H, um Y, uma letrinha que você colocar errado ali já muda tudo. Muda tudo. Porque cada letra é um número. É um número. E depois isso vai ser somado. Tanto assim, a soma das vogais do nome vão traduzir... Tu chegou a somar do meu? O teu nome não, tua data de nascimento sim. Da data de nascimento, tá. A soma das vogais vão traduzir o teu número de alma. Vão falar vogais, ali... alma. Tá. Isso, soma todas as vogais, né, usando aquela tabelinha,
vai ali traduzir, vai colocar a referência de cada número para cada letra, vai somar e vai reduzir sempre a um único número. Por exemplo, chegou lá no final, deu 25. Vai ser o número 7, porque 2 mais 5 dá 7. Sempre reduzindo a um número só. As consoantes você vai somar separado. E as consoantes, elas vão traduzir o teu número de impressão. Alma fala da tua essência, daquilo que te motiva, fala dos teus valores, dos teus princípios, daquilo que você quer mais viver na vida. Fala muito do teu eu interior. O número de impressão fala da casca. Eu brinco que é a roupa que você escolhe para sair de casa todos os dias, porque é a impressão que causa, a primeira. Só que é um número que a gente gosta. Ele é um número muito importante, apesar de ser um número que parece ser superficial. Porque é o que você escolheu para se mostrar ao mundo. Sim. Então você gosta de viver essa energia, você gosta de mostrar essa energia, você gosta de interagir com as pessoas através dele. Então ali vai traduzir bastante coisa também. E a soma dos dois números que você vai achar, a soma do número que deu na vogal e a soma do total da consoante vai te dar o número de expressão. E aí vai falar do teu talento. Ali fala muito das profissões. O número de expressão fala muito do teu caráter. Vai falar muito das habilidades que você trouxe para fazer a tua missão acontecer. Legal. Qual é a habilidade que você trouxe? Qual é a facilidade que você trouxe, né? Você veio com uma facilidade de ser planejador, de estabelecer meta, foco, de fazer planejamento? Ou você veio com a liderança, você veio com a facilidade de liderar, de estruturar, de pensar de forma macro? E isso faz com que a tua missão aconteça, você consiga fazer a tua missão acontecer? O caminho do destino, Tati, ele é o que regula tudo. Dentro das 14 camadas, os 14 números que eu apresento no mapa, que eu vou fazer a tradução, né, da personalidade, da jornada de vida, 5 deles são fixos. Nasceram com você e vão morrer com você. Tá. Eles são a tua base, teu alicerce, a tua estrutura. E desses 5, vamos imaginar que eles são engrenagens. E elas estão rodando. Uma delas o dente ali deu uma capengada. Quem faz essas engrenagens voltarem a rodar é o caminho de destino. E ele é um número que às vezes ele não é confortável. As pessoas vendem o caminho de destino às vezes como assim, meu Deus, uma missão, ai que lindo. Não, às vezes não é um número gostosinho de ser vivido. Se você não tem ele em algum outro lugar do mapa, você não conhece a energia dele. Você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a desenvolver dentro de você para poder manifestar. E por ser desconfortável, muita gente foge. E aí desregula o mapa todo. Porque não vive ali dentro. Porque não vive ali o principal. E a questão dos números, antes da gente falar da data de nascimento, dos números mestres, né? Que tem números que, por exemplo, você falou que soma ali, você vai somando, né? Sim. Deu 75, você soma 5 mais 7 deu 2, até reduzir os números. Não é para reduzir, gente, é para somar para reduzir. E aí deu um número menor, mas digamos que deu um número 11, né? Que são esses números, né? 22... 33, é o 11 repetidos, e o 22. 22. É. O que significa isso? Como é que... Eles daí são... não soma? Não. Aí você vai considerar... Quando você chega no número 11 ou no 22, você sempre vai considerar dois números. Você vai considerar o 11 e o número 2. Tá. Você tem energia dos dois. E se você achar o 22, você vai considerar o 22 e o número 4. Porque você traz a energia dos dois números ali. O número 11 e o número 22, eles são números de espiritualidade, é uma elevação, algo muito acima, muito contemplativo, de energia, de poder. O 11 mesmo, ele é mais de energia, de troca de energia, de cura. E o 22 já vem para uma egrégora espiritual mais da magia, né? Mais do oculto mesmo. Então, são aquelas pessoas que não se encaixam numa... É aquela criancinha que desde pequenininha já vê. A minha sobrinha é. E ela descreve, ela conversa, ela tem os amigos, a gente se assusta, já sai todo mundo meio de lado. Mediunidade. Mas ela já tem, desde pequenininha. A maioria das pessoas, a grande maioria que tem o 22, anula. Sério? Pelo medo. Entendi. Porque vê, porque sente, porque pressente, porque sonha. Porque tudo aquilo que tu desenvolve, tu começa ali catequizando, aprendendo, eles já nascem prontos. Entendi. Só que é uma pena, porque o 22 é um gênio. E quando ele mata a espiritualidade, ele mata a genialidade junto. Porque eles são gênios. Eles não vieram para construir o posto de saúde, eles vieram para construir o hospital. Eles não vieram para construir uma lojinha, eles vieram para construir o shopping center. Eles vieram para fazer coisas grandiosas, poderosas. Eles têm uma capacidade, eles são
poderosos, fortes, ele é realmente mais elevado, sabe? São criancinhas que com 7 anos já constroem, fazem joguinhos de computador. Tu já pegou muitas pessoas com esses números ou é mais raro? É mais raro, o 22 é mais raro, mas já peguei pessoas reguladas e desreguladas. E daí esse número que tu tá falando, o mestre deu no nome ou na data de nascimento? Tanto faz. Ah, tanto faz. Tanto faz. Eu pego alma, já peguei bastante alma e caminho de destino. Que são as maiores possibilidades, assim, de aparecer. Mas pode dar na expressão também. Mas é mais difícil. O 11 é mais comum. O 11 aparece bastante e vai ter cada vez mais 11. Muita criança 11 nascendo. Muita criança 11. Muita criança curadora, muita criança espiritualizada, muita criança conectada com a energia. Muito 11 nascendo. Muito. Muita criançada aí conectada. Porque é o povo que é para ir para essa quinta dimensão, né? Sim. Se eles não nascerem espiritualizados, se eles não nascerem diferentes, se eles já não nascerem evoluídos, como é que nós vamos chegar nessa quinta dimensão com a nova remessa? Já tem que vir, já tem que nascer. Só que aí é aonde os pais precisam ter a consciência, né? E é legal quando os pais têm essa consciência para saber conduzir essa criança. Para não achar que a criança é perturbada, para não achar que a criança tá ficando muito agitada, porque uma espiritualidade alta não trabalhada gera perturbação, gera agitação, gera incômodo. Sim. E quando você sabe, você centra, você direciona e aí você trabalha com a arte, com a pintura, com o desenho, com brinquedos. E muitos pais vêm te pedir ajuda para escolher o nome do bebê, por exemplo, para nascer com... Vem. O Enzo e Valentina tem muito? Não. Que tá uma onda de Enzo e Valentina aí, né? Minha filha é Valentina, tem 10 anos já, não é dessa onda, vocês vieram depois. Virou moda depois. Há 10 anos atrás não era moda ainda Valentina, mas agora tá uma moda que todo mundo é Enzo e Valentina, mas tem. Eu tenho uma na família. Na sociedade. Tem 6 anos a nossa Valentina. É uma 22/4, é essa. Essa peca. Essa que é a danadinha. Essas Valentinas são danadas. São, Jesus amado, são. Mas eu faço bastante nome. Eu faço muito mapa de criança e de adolescente para os pais, que é muito legal, para os pais conseguirem entender e saber lidar com aquela criança e com aquele adolescente, saber direcionar. Então eu faço muito, porque dá para fazer eu tô com uma cliente que tá para nascer, ela já fez do nome, agora a hora que nascer ela vem e faz daí completa, né, com a data junto. Então ela já tem ali que ela já sabe como que ela vai lidar com aquela criança, como que ela vai direcionar. A procura para criança, é até engraçado isso que eu vou te falar. A procura para ler o mapa de uma criança é a mesma coisa, de repente, do cara que vai te procurar, tipo assim, é tipo última instância, tipo, já deu Ritalina, já mandou no psiquiatra, já deixou amarrado no pé da mesa, aquele satanás, aquela criança não para, eu vou fazer o mapa, eu tenho que entender meu filho. Eu tenho que saber o que acontece na espiritualidade dessa criança. Tem de tudo. Esse desespero, assim. Tem os pais que já são conscientes, que estão naquele processo autoconhecimento, vamos fazer para a família toda, né? Então vamos, assim, todo mundo fazer, se entender, conhecer e saber qual é a nossa conexão. E tem aqueles que já não sabem mais o meu filho é esquisito, meu filho não sai de dentro do quarto, o que tá acontecendo, né? A minha filha não se relaciona com a família. E tem gente que não vem mesmo com o número da família. Tem gente que não vem com a energia da família, então vai ser aquela pessoa que não tem a necessidade de estar lá no churrasco de domingo, de sentar na mesa do café, de participar do Natal, porque para ela não faz diferença. E não significa que ela não ame. Pois é, isso não seria mal educado, não? Pra mim já isso é mal educado, já vai se É que ela não tem conexão, pra ela aquilo não faz diferença. Pra ela aquilo não tem valor. Meio psicopata isso também. Ela não sente essa energia como a gente que tem sente, né? Pra você, por exemplo, é o teu caminho de destino. Então, o 6 da família. Então, o meu é 6. É importante essa conexão com a família. Você precisa disso, inclusive. Né? Você veio para harmonizar, veio para conciliar, para ser a conciliadora, a harmonizadora, veio para propagar a paz, veio para viver. Tinha que ter família, isso é fundamental para tua trajetória. Ter casa, cachorro, papagaio, filho, todo esse contexto, porque o 6 é isso. E o 6, ele gosta da casa, ele gosta do sofá dele, da cama dele, da cozinha, do chuveiro, ele tem... Porque casa é ninho, é aconchego. Então, ele é realmente aquela pessoa da paz, né? Ele prefere a paz. Precisa ver os outros números, mas o caminho de destino, você é para viver na paz, é para trazer essa paz para tua vida e levar a paz para os outros. Conciliar, promover, né? Então, trabalhar isso dentro e propagar isso para as pessoas. Sim. Que até os 27 deve ter sido um pouco mais desafiador. Talvez com um pouco de depressão, às vezes, um pouco de sentimento de rejeição, um pouco mais difícil de lidar, porque tu tinha esse número também no desafio.
As revoltas da vida, né, que a gente tem. Ali ficar me desafiando. Aí depois já vai entendendo, vai buscando. Isso é muito legal, gente, sabe? Muito bacana, esse autoconhecimento. Então, eu acho que até a mensagem que a gente vai deixar hoje, né, para as pessoas, é isso, assim, se você está com alguma dúvida, não sabe para que caminho recorrer, ou coisa assim, antes de ficar tendo preconceito, procura esse autoconhecimento, seja em qualquer área que você for, numerologia, como ela falou aqui, constelação familiar, né, a busca até por uma outra religião, talvez, que não para você participar, mas de repente para você ir lá e tentar entender como é que é, né, porque você vai quebrando esses preconceitos, isso também é autoconhecimento. Tudo que você busca de conhecimento vai te abrindo portas, vai te dando mais poder de agir, né? Conhecimento te dá o poder de agir. Então, eu queria que você deixasse também uma mensagem, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, acho que aquela câmera ali. Para as pessoas que estão nos assistindo e fala um pouco, né? Sobre o teu trabalho, que é tão lindo, tão bacana. Sim. Eu acho que não tem nada mais agressivo para nós do que a gente tentar caber na caixa do outro. Acho que não tem nada pior do que a gente tentar se moldar e se desenhar ao outro. Isso fere a nossa alma, isso fere o nosso compromisso com Deus, com a vida, né? com o Criador, com essa energia. E quando a gente se perde da nossa essência, quando nós deixamos de viver a nossa potencialidade, quando a gente deixa de entender aquilo que nos desafia e consegue pelo menos desenhar, direcionar de forma mais assertiva com tempo, com dinheiro, porque a gente acaba investindo tempo, dinheiro, energia para tentar se consertar, e quando você não tem consciência, você fica dando tiro para todos os lados, sem saber para onde você tem que ir, mas você fica na tentativa. Fulano diz, vai lá que dá certo, faz isso que dá certo, faz aquilo que dá certo, e você vai, né, ali na tentativa de acerto e erro. E não consegue sair do lugar muitas vezes e começa a achar que a tua vida é assim mesmo, que você nasceu para isso mesmo. E você continua tentando se encaixar no quadrado do outro. Quando você toma a atitude, dá o primeiro passo de fazer, né, um processo de autoconhecimento, que a numerologia quando você... Eu brinco que eu abro a caixa de Pandora, né? Quem sabe, quem já ouviu falar, entende o que é uma caixa de Pandora, mas é abrir a caixa de Pandora, é dar esse start de você se reconectar. É uma reconexão com o teu eu, é uma reconexão com a tua história, é uma reconexão com os teus passos, é uma reconexão com a tua verdade, com o teu interior, com quem você de fato é. E quando você se conecta com a tua essência, com quem você é de fato, as pessoas ao teu redor passam a te olhar diferente, a te respeitar mais. E isso eu posso te afirmar sem medo. Sem medo. Porque muitas vezes você não muda tentando caber na caixa do outro com a ilusão de que as pessoas não vão te acolher, não vão te aceitar porque você vai mudar. Mas isso tá tão dentro de você, é tão dentro dessa tentativa de caber na caixa dos outros que os outros não estão nem aí. Então, essa é o mínimo, é você fazer por você. É o mínimo, né? E eu posso te ajudar, tenho certeza disso. Poxa, que legal mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que estiveram até agora assistindo, né? Com certeza mandando comentários, com bastante curiosidade. A gente vai deixar o Instagram da Lígia, você pode chamar lá no direct para conversar, tirar suas dúvidas, marcar uma consulta. Você dá consulta online também para quem é de fora? É só online. É só online? É só online, eu faço só online. Então de qualquer lugar do Brasil, olha que maravilha. Qualquer lugar você pode chamar a Lígia. Mundo também, tá? Atendo fora do Brasil também. Isso. JCast Internacional também. Eu vou deixar vocês por aqui, porque ela vai abrir minha caixa de Pandora agora, me dê licença, tá? Então, obrigada a todos vocês, obrigada a Liz Móveis também pelo patrocínio da nossa mesa aqui, obrigada também ao Clube Money, a toda a galera, todo mundo aqui envolvido. Obrigada a todos vocês, um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.